Ok, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar início então ao curso BPM para mapeamento de processos, pela Saleto Edu, em março de 25. Bom, um pequeno resumo de quem sou eu. Profissional com ampla experiência em gestão de projetos, programas, portfólios, operações e contratos, com atuação em diferentes setores e empresas de variados portes. Experiência em docência, consultoria e treinamentos nas áreas de LGPD, TI, automação e gestão. Em relação à formação e certificações, eu tenho MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, sou engenheiro eletrônico de telecomunicações pela PUC Minas, técnica eletrônica pela FMG, possuo também diversas pós-graduações em inteligência artificial pela XP Educação. E além disso, possuo também diversas certificações nacionais e internacionais em gestão ágil, tradicional e governança. Esse é meu LinkedIn, fiquem à vontade depois para entrar e caso queira me enviar um pedido de conexão, será um prazer que eu faça parte da rede de vocês, bem como que vocês façam parte da minha rede também. Bom, sobre a Saleto, a empresa que organizou esse treinamento. A Saleto Edu atua no segmento de educação desde 2015 e possui grande experiência nos setores de engenharia, planejamento, gestão de projetos e estruturação de setores de P&D. Possui participação ativa na capacitação profissional dos clientes, com forte ênfase em projetos e ações de treinamento. Algumas formas de capacitação. Temos turmas abertas, são periódicas de treinamentos com turmas abertas à comunidade, por meios próprios ou com apoio de parceiros educacionais. Temos também turmas in company, que são outra modalidade de treinamento que é apresentada e que tem trazido grandes resultados para o aperfeiçoamento dos profissionais envolvidos. E, por fim, workshops, palestras e seminários. Eles são estruturados da melhor forma para que a equipe da empresa possa ter acesso ao conhecimento necessário para desenvolver o seu negócio. Temos então cursos em company, educação online em AD, portal de conhecimento, workshop, capacitação em software de engenharia e gestão, palestras, oficinas, ações de treinamento personalizadas, cursos abertos, dentre outros. Nossa agenda então de hoje. Veremos o que é BPM. BPMN vezes BPMS, mapeamento de processos de negócio, a importância das pessoas e processos. Processos estão em todo lugar, os 49 processos do Guia PMBOK, sexta edição, não está errado não, vou abordar a sexta. Estou indo para a oitava já, né? Six Sigma, metodologia de melhoria de processos, primeiros registros de processos na humanidade, definição de processo e muito mais. Algumas surpresas aqui para o final. A gente começa então com uma dúvida, né? O que é BPM? Título da palestra. E aí, a gente, então, ninguém melhor para nos ajudar. Eu já deixei aqui pronto de uma vez. Um minutinho. Pronto. Ninguém melhor para nos ajudar do que o ChatGPT. Vamos ver o que o ChatGPT fala sobre essa pergunta. E vamos ver se está certo, né? Porque a grande preocupação com as inteligências artificiais é exatamente nas respostas, né? Eles chamam de alucinação, quando as respostas elas não estão corretas. Será que as respostas do chat GPT estarão corretas? Espera, deixa eu só chamar a janela de compartilhamento. Aí, janela. Minuto, pronto. Viu o que o chat GPT falou a respeito? Se ele está certo? Isso aqui são links que a gente vai ver depois, tá? Deixei aberto já. O que é BPM? Vamos ver? Chat GPT. BPM. Talvez aumentar um pouquinho, né? Pronto. BPM é a sigla para Business Process Management, ou gerenciamento de processos de negócio. Parabéns, ChatGPT, tá certo. Então, BPM é gerenciamento de processos de negócio. Mas como é que eu faço isso? O que é isso? Vamos continuar vendo o que ele está trazendo para a gente. Trata-se de uma abordagem sistemática para identificar, modelar, analisar, monitorar, melhorar e automatizar os processos de uma organização, visando otimizar seu desempenho
e alcançar objetivos estratégicos. Tá, mas será que então é só processos da organização como um todo, os processos da minha área, os processos do meu projeto? Se a sua área, se o seu projeto estão dentro de uma organização, acabam sendo esses processos de uma organização. Então, processos de organização, isso é o que a gente vai trabalhar. Principais objetivos do BPM: melhorar a eficiência operacional, né? Eu não diria nem só eficiência, eficácia também, a gente vai ver lá depois a diferença. Reduzir custos e riscos, está certo. Aumentar a produtividade, assegurar a conformidade e padronização, aumentar a satisfação dos clientes e stakeholders. Top demais. Alisson, você tinha falado algo em relação a mapeamento lá no começo, no título da palestra. Entra aqui nessa parte de modelagem, né, de análise. A gente vai ver. Vamos continuar. Tá certo por enquanto, ChatGPT. Etapas do ciclo de vida do BPM. O que é ciclo de vida? Quando a gente era pequeno, no jardim, a gente aprendeu como definição do ser vivo, aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. Estão lembrados? Na verdade, isso é a definição do ciclo de vida do ser vivo. Por quê? Em função da idade, nossa época, alguma definição mais complexa, entrando para detalhes da biologia, né, possivelmente confundiriam nossas cabecinhas. Então, né, para o momento, a melhor definição para um ser vivo era o seu próprio ciclo de vida. Então, dados têm ciclo de vida, projeto tem ciclo de vida, contrato tem ciclo de vida, BPMN também. Então, quais são as fases, as etapas, né? Identificação dos processos, modelagem ou mapeamento, título, né, desse treinamento, análise, melhoria, redesenho, implementação, monitoramento e controle, otimização contínua. Olha, vamos continuar. Ferramentas e técnicas associadas. Modelagem BPMN. Ixi, mais sigla. Era BPM. O BPM, a gente viu aqui, que é Business Process Management, gerenciamento de processos de negócio. BPMN, Business Process Model Annotation. Deixa eu só ver aqui, colocar mais pessoas para dentro, só um minuto. Deixa eu admitir aqui na entrada. Pronto, fiz a admissão. Boa noite, Camila. Então, continuando, Business Process Model Notation. Então, BPMN. Então a partir do BPMN é que eu faço a modelagem, que eu faço o mapeamento. Exatamente, onde é que eu quero chegar aqui com essa aula de hoje. Só que você pode fazer simulação de processos também. Sabe esse processo de pagamento que você tem, processo de solicitação de despesa de viagem, ou um processo que afeta muita gente na área de gestão de projetos, né? Projeto de acerto de viagem. Então, o processo de solicitação de compras, você pode simular esse processo. Você tem um software que vai passando por todas as etapas. Automação como BPMS, aí já é o Business Process Management Suites. Né? São softwares para fazer essa automação. Porque a maioria dos processos ele tem a parte de TI hoje para poder ajudar. Então, por isso, essas automatizações. Indicadores de desempenho, KPIs também. Benefícios do BPMN, está acabando a resposta e muito bem completa a resposta do ChatGPT. Benefícios, visibilidade dos processos, agilidade, integração, melhoria contínua. Ele é educado ainda. Se quiser, posso fornecer um exemplo aplicado na área de construção civil ou gerenciamento de projetos. Deseja isso? Vamos tentar. Claro. Vamos ver o que o ChatGPT responde para a gente. Boa noite para quem chegou aí depois. É aula de ChatGPT? Não, a gente só veio aqui para poder ver o que ele está falando, se ele está bem alinhado. Então, ótimo. Abaixo está um exemplo prático do BPM aplicado ao gerenciamento de projetos na construção civil, focado no processo de aprovação de medições de obra. Olha que legal. O motivo do processo: garantir que as medições de serviços executados sejam analisadas, validadas e aprovadas de forma eficiente e padronizada. Gente, esse aqui foi agora. Eu já tinha, claro, deixado isso aqui no começo, né? Mas essa pergunta a gente não sabe o que vai vir por aí. E aí fiz essa pergunta agora, e é o que parece bem alinhadinho. De vez em quando o ChatGPT alucina, né? Traz informações erradas. É aquilo. Eu não recomendo ninguém ir no ChatGPT, questionar, levantar informações de áreas que não conheço,
porque ele pode alucinar, e se você não conhecer da área, você não sabe se está certo ou não o que ele está falando. Como eu conheço de BPMN, estamos junto aqui, vendo o que ele fala e, de certa forma, aprendendo sobre o assunto. Então, de novo, o objetivo do processo que a gente vai fazer, né? Um processo de aprovação de medições de obra. Garantir que as medições de serviços executados sejam analisadas, validadas e aprovadas de forma eficiente e padronizada. Exemplo de processo, aprovação de medições na obra. Eu não vou entrar na descrição não, tá? Levantamento de campo, elaboração da medição, análise da medição, correções e ajustes, aprovação final, envio para faturamento, armazenamento e controle. Oh, interessante, hein? Indicadores sugeridos, né? Tempo médio de aprovação da medição. Quanto tempo está demorando para a medição de você ser aprovada? Percentual de medições reprovadas na primeira análise. As medições de vocês estão voltando muito? Ah, não gostei disso, conserta isso. Número de retrabalhos por inconsistência de dados. Quanto retrabalho está tendo em cada boletim de medição? Conformidade com o cronograma de medições. Exemplo de melhoria via BPM. Ó, processo identificado. Atrasos frequentes no envio das medições a contratante. Ação BPM. Automatizar notificações por e-mail e padronizar formulários digitais com campos obrigatórios. Resultado, sugerindo, né? Redução de 35% no tempo de aprovação da medição e maior rastreabilidade de etapas. Ah, isso é isso mesmo? Não, isso aqui é chute, né, gente? Pode ser mais, pode ser 60, como pode ser menos, 5. Né? Se quiser, pode gerar um fluxograma BPMN desse processo ou modelo editável para uso em apresentações. Deseja? E aí será? Vamos colocar que sim. Então, o fluxograma BPMN vai gerar? Vai, porque a gente tem que mapear isso. Vamos ver se ele vai dar certo. Abaixo está a descrição textual do fluxo BPMN. Não, eu queria um desenho, aí já chega. Eu queria um desenhozinho, olha lá. Deseja o fluxograma como imagem? Ó, deseja incluir? Quero sim, vamos ver. Sim. Quero, vamos ver. Só para confirmar, entrega, ó, PNG, tal, uai. Ó, respondo marcando a opção, eu quero imagem PNG e eu quero... Foi não? Marcando a opção em cada grupo, uai. Aí tá vendo? Ele levanta a expectativa da gente, né? E depois... então eu vou responder. Imagem PNG, ó. Vamos ver. E técnico padrão. Vamos deixar, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver, ó. Será? Tá com problema de geração de imagem, né? Que vocês viram que ele soltou algumas coisas aí. Vamos ver o que ele vai gerar. Aí a gente já passa para os slides novamente, tá? Se demorar muito também, eu aborto, a gente vai para lá e depois volta. Ó, começou a aparecer. Mas pelo desenho aqui já não me está soando muito bem, não. Vou mostrar depois para vocês de pizza. Bom, tá demorando demais, vamos para lá para a gente não perder treinamento, depois a gente volta aqui. Pessoal, até o momento alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro o que a gente viu com o apoio do GPT, de BPM, BPMN, tranquilo? Pergunta, pode levantar a mão, pode abrir o microfone, fica à vontade. Agora eu retorno para os slides. A gente já viu com a ajuda do chat GPT o que é BPM, né? De novo, BPM, BPMS, BPMN, ícones que representam fluxo de atividade de um processo. Simplificou demais, né? Mas dá para a gente entender. BPMS, software para gestão de processos que impulsiona a colaboração e produtividade. Então, acelerando um pouquinho. A gente já pediu para o chat GPT fazer, ele está começando a, né, desenhar lá, a gente não pôde esperar, depois a gente vai para lá. Mas a gente viu a questão de mapeamento de processos de negócio. O que é esse mapeamento de processos de negócio? Serve para quê? Tem o objetivo de determinar a forma em que os insumos recebidos de um fornecedor são tratados e transformados em produtos que serão entregues aos clientes, ou seja, uma cadeia cliente-fornecedor. Alisson, mas a gente está falando algo relacionado a boletim de medição. O detalhe é que tudo é processo. Né? Na hora que fala que insumos recebidos, o que você recebe de insumo para fazer um boletim de medição?
Os quantitativos de obra, tá ok. Né? Quem são seus fornecedores? A minha equipe de campo, ok. Quem que é o cliente? No caso, aqui cliente mesmo, né? Ou pode ser um cliente interno, eu estou dentro da minha empresa, eu estou fazendo um boletim de medição só para prestação de conta, não é para acerto. Ou, né, sou um terceirizado e quero faturar. Então, esse é meu cliente. Então, a gente sempre tem um fornecedor de insumos e sempre vai ter um cliente para esse processo. A essa transformação, chamada de processo, são colocados recursos materiais, financeiros, de pessoas, etc., destinados a prover essa transformação com efetividade, eficiência e eficácia. Uma frase, um monte de detalhe. Então, primeiro, o boletim de medição, o processo de elaboração do boletim de medição é uma transformação. Você está transformando o quê? Dados de medição em um documento para ser utilizado como liberação de pagamento, por exemplo, ou aprovação de uma etapa de um projeto. Então, houve uma transformação no processo para tanto. E, claro, a gente alocou recurso material, né, financeiro, pessoas, vou dar nem nesse mérito, destinado a prover essa transformação com efetividade, eficiência e eficácia. O que é eficiência? Economia de recurso. Vamos fazer o mais rápido possível, vamos fazer, né, gastando menos pessoas possíveis, de uma forma mais otimizada. E eficácia é acertar o alvo. Vamos fazer exatamente o que precisa ser feito. O resultado do mapeamento é o mapa de processo. E o diagrama de relacionamentos, que são representações gráficas demonstrando o fluxo operacional e a inter-relação entre diferentes processos. Então, num processo de elaboração do boletim de medição, né, a gente vai ter o mapa desse processo. Então, a gente vai ter representação gráfica dos vários pessoas, setores que compõem esse processo, quem envia informação para quem, qual informação. Ou seja, é o desenho do fluxo operacional, com a inter-relação entre, né, as partes. Através do mapa, é possível calcular os custos totais do processo. O que? Sim. Mas como que eu calculo o custo? Você verifica quantas pessoas, qual que é o valor de hora dessa pessoa, qual que é a duração estimada. Lembra do software de simulação? Então, o mapa não é só para desenhar, só para você ter, né, um entendimento de como o processo funciona. Ele pode ser utilizado, né, para ajudar em cálculo de custo total do processo, de cada atividade ou tarefa. O tempo de execução, né, os responsáveis, pessoal alocado, tempo de dedicação de cada recurso, estabelecimento de melhorias ou otimizações. Tá ficando legal. O mapeamento de processos possibilita e facilita a construção de sistemas de medições, indicadores de desempenho. Vou gerar os KPIs, a gente viu lá, né? Percentual de retrabalho, não foi? A gente viu no chat GPT? Avaliando em tempo real, execução das tarefas, medições dos resultados, custos, produção, produtividade, tornando mais fácil o seu gerenciamento. No mapeamento, define-se o que uma entidade empresarial faz, quem é responsável, em que padrão o processo deve ser concluído e como o sucesso de um processo de negócio pode ser determinado. Processo. Processo é importante para a empresa? Importantíssimo. Nesse vídeo, Abílio Diniz, ele fala que empresa é pessoa e processo, processo pessoa. Né? Depois vocês assistem esse vídeo aí, não vou passar, mesmo que seja de 52 segundos, mas só para chavear, voltar e tal. Então, Abílio Diniz, uma referência em gestão, né? Ele traz a importância das pessoas. E processos estão em todo lugar, igual o memezinho aí, né? Eu vejo processos, com que frequência você os vê o tempo todo, estão em todo lugar. Gente, escovar dente é um processo, tomar banho é um processo. Então, vocês podem até não querer, mas tudo que vocês fazem na vida de vocês é um processo. Manifesto ágil, já ouviram falar de metodologias ágeis? Eles trazem lá, né? Indivíduos e interações mais que processo e ferramenta. Mas então o processo não é interessante? Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, processo e ferramenta, valorizamos mais os itens à esquerda. Então, em momento nenhum, ele está falando que processo não é importante. Então, a gente fala, né? Eu sou ágil, eu não tenho processo, eu não tenho ferramenta. Não, desculpa, você é um asno. Não tem como não ter processo. Seu processo pode não ser sistematizado, mas a partir do momento que escovar dente é um processo, tomar banho é um processo, né?
Como é que você vai falar que você não tem processo? Você não pode não ter processo documentado, ou cada um faz o seu processo, não tem um processo único na empresa, que é uma desorganização total. Mas não vá julgar a culpa dessa desorganização na agilidade, no manifesto ágil, né? A sua ágil, não tem um processo. Mas eu volto então mais uma vez. Processo está em todo lugar. Manifesto ágil cita processos. PMBOK cita processos. Existiam, sim, sexta edição. Estamos indo para a oitava, né? Na sétima edição, os processos foram abolidos inicialmente, depois eles criaram um guia à parte, ressuscitando esses processos. E na oitava edição, que vai ser lançada, os processos vão estar dentro do PMBOK. Então, processos, de novo a palavra processos, são 49 processos. Então, de novo, processo em todo lugar, não tem como a gente sair de processos, né? Six Sigma, já ouviram falar de Six Sigma? O que é Six Sigma? Metodologia de melhoria de processos. O Six Sigma usa um mapeamento? Claro, se a gente quer melhorar o processo, eu preciso primeiro conhecê-lo, né? Mas vamos só entender um pouquinho, rapidinho, o que é Six Sigma. Lembra da época do Covid? Né? Você fala, vão achatar a curva, né? Vão achatar a curva, lembra disso? Né? A curva de distribuição de probabilidade. Em função da limitação da capacidade de atendimento médico, a estratégia era aumentar a dispersão de casos ao longo do tempo, tendo como consequência o achatamento da curva. Vamos achatar a curva. O que eles queriam? Obviamente, a gente tinha uma capacidade máxima de atendimento, né? E se todo mundo ficasse, né, doente num período de tempo, na natureza, a maioria das distribuições de probabilidade aparece dessa forma. Se você pega, por exemplo, né, um peso das pessoas, a altura das pessoas, então tem essa distribuição aqui gaussiana. Então, as pessoas iriam se contaminar, iriam ficar doentes mais ou menos numa curva. Claro que ninguém sabia a altura ao certo, né, o quanto tempo. Imagina que na época não tinha vacina, né, então todo mundo mais cedo ou mais tarde ia se contaminar. Então, o que eles queriam vamos fazer o seguinte, vamos ficar em casa, vamos evitar de sair. Para quê? Para a gente distribuir mais ao longo do tempo, né? Em vez de todo mundo ficar doente num ano só, ao longo de 2 anos as pessoas, né, iriam contrair. Com isso a gente diminui esse pico aqui, ó. O número máximo de pessoas contaminadas num determinado momento iria diminuir comparado a isso, diminuindo ao número que a gente tivesse uma capacidade de atendimento, capacidade médica, hospitais, enfim, que pudesse comportar. Então, o que ele falava muito em achatar a curva, né? Então, a gente está aperta assim, vai, igual, pensa numa massa de modelar. Você fez uma montanha aqui, você vai apertar, ela vai espalhar para o lado, claro. Agora, e no Six Sigma? No Six Sigma é o contrário. Em função dos limites de especificação superior e inferior, uma estratégia que as saídas do processo fiquem o máximo possível dentro desse limite. Então aqui, ó, fiz um chocolate, 90 gramas. Né? 85 está dentro da faixa, ou pode ser 95. Né? Você tem 10 aí. Não, por que você tem que ser 10? Porque que não pode ser, então, 90 gramas, 89 ou 91? Vamos, né, diminuir exatamente esse limite de especificação, né? Vão diminuir essa curva de chocolate aqui, ó. Com isso, o que vai acontecer? Se a gente está apertando ela do lado, ela vai subir, né? Então aqui a gente fala, né, tentar deixar o máximo quantidade de chocolates produzido dentro dos limites aceitáveis aqui. Então, são os limites de especificação superior e inferior, uma estratégia que as saídas do processo fiquem o máximo possível dentro desse limite, desachatando a curva, né? Na verdade, aumentando a altura dela. O desachatando aí foi só, tá até entre parênteses, só para comparar. Se aqui era para achatar a curva, aqui é para desachatar, né? Ou torná-la mais alta de distribuição. Outra estratégia é deslocar a curva de distribuição. Então, ele estava puxando, né? Aí você pensa, se a gente pegou a massinha, apertou, ela foi para o lado. Se a gente pega uma coisa e puxa, ela vai para cima, né? Peça aquela geleinha, né? Aquela amoeba, se você pega assim, ele vai diminuir e vai levantar na sua mão. Então, o Six Sigma quer que esteja dentro dessa faixa, ou seja, um nível, imagina, você pega um chocolate que você compra com 90, chega lá com 85, pô, tá faltando 5 aqui, tomei prejuízo. Ou se eu pego um com 95, opa, né, eu fui favorecido. Então eles querem, né, uma margem menor de variação na produção de chocolate. Então essa curva vai aumentar, né? Então só uma comparação. Como é que eles fazem isso? Com melhoria de processo. Então o processo está em todo lugar. Outra, primeiros registros de processo da humanidade. Se eu perguntasse para vocês assim, gente,
Quando que vocês acham que o processo começou na humanidade? Quais os primeiros processos aí na humanidade? Muitos de vocês provavelmente iriam mencionar a Revolução Industrial, enfim, ou antes disso, né, processos manuais, camponeses, né? Mas vamos mais atrás no tempo ainda. O que é isso? É uma ferramenta de pedra lascada. Como assim, Alisson? Sim, na natureza a gente não vê uma lasca de pedra tão perfeita assim. Olha, vista de frente, vista de costas, vista de lado. Essa lasca de pedra ela foi moldada, né? Então, ferramentas de pedra lascada surgiram há 2 milhões e 500 mil anos antes de Cristo. Como é que eles fazem? Arqueólogos pegam, né, e verificam. Então, de novo, isso aqui você não encontra na natureza. Isso aqui foi alterado. Mas não tem documentação, claro que não tem documentação. Pinturas rupestres surgiram 40 mil anos antes de Cristo. Né? Então já estavam com outras coisas mais modernas, né? Escrita então surgiu 8 mil anos antes de Cristo. Então você não vai achar nada, nenhum POP, procedimento operacional padrão, nada que descreva esse processo de como que essa ferramenta de pedra lascada foi criada. Imagina isso, né? Nos primórdios, 2 milhões e 500 mil anos atrás. Com isso você consegue abrir, né, um coco, consegue se defender de inimigos ou de predadores. Olha o quão significante isso é para o ser humano. Então, né, volta no processo de construção. Lembra, o processo é transformação. Estou transformando uma pedra lascada em uma ferramenta, uma arma. Ah, mas não tem nada escrito. Ok, mas os arqueólogos, então, analisando, falam assim, ó, possivelmente esse era o passo a passo para a criação. Né? Ah lá, ó. Para quem não estava achando que era um processo, né, que não teve transformação, então, como os homens da Idade da Pedra faziam os machados de mão? O processo começava com um grande fragmento de pedra, achava na natureza. 2, o fragmento era moldado grosseiramente com um martelo de pedra, então você vai tirando as quininhas aqui. 3, com outro martelo de madeira, pedra ou chifre, moldava-se a ponta e os cantos. Você vai no ajuste fino agora, né? 4, os cantos eram aparados com um pedaço de pau pontudo em movimentos de dentro para fora, mais fino ainda. Pronto, seu machado de mão está pronto. Então, se não tinha POP, acabei de achar um POP, um procedimento operacional padrão, descrevendo o processo de construção desse machado de mão. Então, sim, ele é um processo. E aí tem registro. Ah, ok, então você está especulando a partir de uma evidência arqueológica tal. Você está falando, né, que realmente não tem como, né? Não acha assim na natureza. Mas e algo escrito? Você tem? Tem também. Só que aí a gente já viu, né? A escrita foi 8 mil anos antes de Cristo. Então a gente tem aqui na Mesopotâmia, né? Mesopotâmia, onde é que fica isso? Eu vou lembrar aqui, né? Você tem aqui no mundo lá, a parte do Oriente Médio aqui, né? Israel aqui, lá de dando um zoom aqui, ó. Israel do lado de cá, né? A Síria aqui, você tem o Iraque, né? Aí no Iraque, entre essa parte aqui do Iraque, ó, circulando no Iraque, essa parte vermelha para vocês aqui circulando agora com a bolinha. Então são os rios Tigre e Eufrates. Então, nessa parte aqui no delta, né, do Tigre e Eufrates, você tem aqui a Mesopotâmia, essa era a região. E você tinha lá a civilização babilônica, né? Então, e eles criaram o Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis criadas na Mesopotâmia por volta do século XVIII a.C. pelo rei Hammurabi, da primeira dinastia babilônica, baseadas na antiga lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Esse Código de Hammurabi, ele está escrito, né, no monolito. Esse monolito é como se fosse, imagina, a gente tem hoje outdoor, né? Você vai passando na rua, você vai ver no outdoor, fazendo anúncio de produtos. Isso aqui era distribuído ao longo da cidade como para divulgação mesmo, que as pessoas passassem. A lei está escrita aqui, ó. Não tem essa de não conheço a lei. Então, esse foi o primeiro registro de documentação de processo. Então, 1792 a.C. Lembra que a escrita foi há 8 mil anos antes de Cristo, né? São 1.700 anos antes de Cristo. Esse é um cunho de pedra de 1,90 m, texto cuneiforme escrito em acádio, com 3 colunas de 3.600 linhas, exposto no Louvre, lá na França. Mas tem BPMN nele? Não, gente, é algo mais ou menos assim, né?
escrita cuneiforme. Mas tem lá, ó, Código de Hammurabi, artigo 229. Se um construtor construir uma casa e não faz com propriedade, e a casa que ele construiu cair e matar seu proprietário, então o construtor deve ser condenado à morte. Dá até para fazer um fluxograma com isso aqui, né? Eu sei que a lei é lei cruel e tal, mas você faz até um fluxograma, né? Construiu a casa, não fez com propriedade, construtor, começou lá, né? Construiu a casa? Sim, porque pode construir outras coisas, né? Fez com propriedade? Sei lá, sim ou não? Faz um fluxograma. Caiu? Sim ou não? E aí? Matou o proprietário? Então, se for todas essas etapas, o construtor vai ser condenado à morte. Se isso matar o filho do proprietário, o filho desse construtor deve ser condenado à morte. Então, tem ainda, né, mais o artigo 230. Então, de certa forma, né, isso é o primeiro registro de um processo, que é o mais próximo possível de um processo que a gente tem na humanidade. Mas, ok, Alisson, você falou de processo. O que é um processo? Isso vem lá do PMBOK. Se você for olhar no PMBOK, os 49 processos, eles falam de entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Né? Isso até de lá. Entradas, o que será transformado, ferramentas, o que se usa para transformar, saídas, o que se espera, resultado com valor agregado. Então vamos entender. O que é isso aqui? Na minha terra, aqui em Minas, a gente chama de tauba. Então aqui eu tenho uma pilha de taubas, ou pilha de tábuas, né? Que são as entradas. É o que será transformado, são os insumos. Então eu vou utilizar esse aqui como insumos. Várias tábuas. Ok. O que eu vou usar como ferramentas e técnicas para essa transformação? Porque a gente falou que o processo tem a ver com transformação. Vou só pôr mais gente para dentro, boa noite que chegou depois. A gente falou que o processo tem a ver com transformação. Então eu vou transformar essas tábuas em alguma coisa. Como que eu faço essa transformação? Com ferramentas e técnicas, é o que eu vou usar para transformar. Então a gente sabe que com madeira, quais são as ferramentas que a gente usa? Martelo, serrote, né? E quais técnicas? Martelar, serrar, sim, martelar é uma técnica. Tem gente que pega o martelo mais próximo aqui da cabeça, falando enforcar o martelo, né? E aí não adianta, você tem que pegar mais afastado aqui do cabo dele para você fazer a alavanca, né? Para você amplificar a sua força. Ah, mas aí eu não consigo mirar, né? Eu vou bater num prego, bato de um lado do outro. Então, martelar é uma técnica. Você tem um local onde você pega no martelo, você tem que saber, né? Desferir o golpe com exatidão para acertar prego. Há muitos anos atrás, voltou agora, mas há muitos anos atrás tinha Topa Tudo por Dinheiro com o Silvio Santos. E aí ele chamava no auditório alguns colegas de trabalho, como ele falava, algumas mulheres, alguns homens dependendo também. Hoje ele tinha uma ripa, um pedaço de pau, com pregos espaçados e com martelo. Então tinha gente que ele chamava, que era para martelar um prego, a pessoa dava o primeiro golpe, martelava o outro prego, dava o outro golpe, martelava o prego do outro lado. Tão ruim de mira que era. Ou então segurava o martelo enforcando, né? Como eu falei. Teve uma vez lá que o rapaz que ele chamou, o cara pegou lá e com um só puff, martelou. Ó, falou, não, eu sou marceneiro. Então, domina a técnica de martelar. Você quer outra? Serrar. Serrar é uma técnica. Você ficar passando o serrote, no mesmo sentido assim, né? Não vai ser tão eficiente. Então, você tem que... puxa no ângulo, vai no outro. Puxa no ângulo, vai no outro, ou vice-versa. Para você ir cortando, né? Como se fosse na madeira, você vai fazendo um dente nela lá. Ela serra mais rápido, né? Então tem a técnica correta, porque o serrote, ele não corta, na verdade ele desbasta. Como assim? Se você pegar um estilete, pega um isopor, pega um estilete, você vai cortar ele assim, e corta tão bem cortado que se você juntar as duas peças de isopor, você nem percebe que cortou, ou um plástico dependendo, né? Ele corta muito bem. Agora o serrote não, o serrote ele separa as peças por remoção de material, tanto é que tem a serragem embaixo, então né, é difícil, né, você tem que ir removendo o material até serrar, e aí não variar não deslocar ele lateralmente, né? Então, enfim, serrar é uma técnica. Então, voltando, a partir de ferramentas e técnicas, martelo, serrote, como ferramentas técnicas, martelar e serrar, essas tábuas serão transformadas em quê? Em um galpão. É a saída, é o que se espera, resultado com valor agregado. Então, vamos lá. Eu vou perguntar para vocês. Vocês podem até falar assim, ah, não, casa de madeira,
Eu acho que não vale a pena, porque aí entra na questão de percepção de valor, né? Tem gente que, eu, por exemplo, iPhone para mim não tem valor. Professor, você tá doido? Eu falei, não, vamos lá, entenda, vamos lá. iPhone é fantástico, tal. Inclusive, dia dos professores chegando aí, posso passar meu endereço. Quem quiser me presentear com um, vou ficar com dó de vocês ter gastado tanto, mas pode mandar que eu vou amar. Agora, o detalhe é que se eu tenho dó de vocês gastarem, eu não acho que o custo-benefício vale a pena em relação ao iPhone. Agora, a gente fala, o quê, professor? Tá barato, eu pagaria 3 vezes o valor do iPhone por tudo que ele tem. Né? Então, preço é o que se paga, valor é o que se leva. Então, vai da percepção de cada um. Então, o valor é subjetivo. Então, qualquer um de vocês pode não gostar de uma casa de madeira ou de um galpão, mas isso é inegável. Esse galpão, ele é vendido por um valor maior do que a pilha de madeira. Então vamos entender. Como que essa mágica aconteceu? Você pegou uma simples pilha de madeira e organizou elas de uma certa forma. Você reduziu a entropia, né? Ou seja, entropia é a desordem, né? Então eu reduzi a desordem, eu ordenei. Mesma coisa a pia. Sua pia não vai se organizar, não vai lavar sozinha. Então o universo tende a desordem, vai aumentar a entropia. Sua cama, né? Deixa lá sem arrumar, é meia jogada, roupa suja, vai só aumentando a bagunça. Quem dera. Então a entropia só aumenta. Para diminuir a entropia, a gente tem que fazer alguma coisa. Então aqui foi feita uma ação de diminuição da entropia, sim. Organizou as tábuas, é um processo, uma transformação, né? Então organizou essas tábuas aqui. E como é que, Alisson, só a organização das tábuas fez aumentar o preço? Ou seja, eu vou vender esse galpão, então vai pagar o preço dos insumos, da mão de obra, das ferramentas e ainda vai ter um lucro, que aí é o custo, é o preço que é o custo mais lucro, né? Então, o preço que eu estou vendendo essa casa para alguém vai contemplar todo o meu custo, que é o custo do insumo, o custo da mão de obra, da ferramenta, né? Aí mais meu lucro, custo mais lucro vai dar o preço. Então, o preço é infinitamente maior do que o preço só do insumo. Mas como que, Alisson? Exatamente por um processo, porque chove, dá uma chuva, chuva de granizo, ou nem granizo a gente fala, né? É tão grande as pedras que até chuva de granito o pessoal fala. Então, dá uma chuva de granizo, você tá lá, cara forte mesmo, você vê um galpão desse aqui, opa, pelo menos você não toma goteira na cabeça. Então, tem valor. Agora, esse monte de tábua aqui. Então, por isso é uma estrutura. Então, houve uma transformação. Transformação, como eu falei, agregando valor. Né? Meu resultado tem mais valor do que os insumos. Agora, todo o processo agrega valor? Não, vocês já ouviram falar, todo mundo falar enxugar gelo. Qual valor você está agregando? Nenhuma também, não estou perdendo valor. Ok, mas um processo que você não está agregando valor, para que fazer o processo então? Mas, Alisson, tem processo que faz perder valor? Tem. Pega uma tábua dessa aqui. Aí mais ou menos imagina o valor dela. Ok. Pega essa tábua agora e coloca numa lixadeira só para lixar e fazer pó. Alisson, você tá doido? Não, vamos comigo. Então peguei essa tábua aqui que eu comprei, passei lá na lixadeira, só transformei. Juntei todo a serragem, o pó, o saco, foi, toma, tá aqui. Você acha que alguém, sã consciência, vai pagar pelo saco de serragem o mesmo valor que uma tábua? Não vai. Mas é o mesmo material. É, mas houve uma transformação que desagregou o valor, fez perder valor. Então, muito cuidado na empresa de vocês, porque muitos processos podem ou ficar no 0 a 0, como enxugar gelo, ou podem estar fazendo perder valor. O pessoal fala, né? Ah, não fez uma melhoria, fez um, entre aspas, porque não existe a palavra, né? Fez uma pioria. Então, sim, é analisar, é verificar os processos. E na hora que eu falo que tudo é processo, a empresa inteira tem processo, fica mais desesperador ainda. Como que está a gestão dos seus projetos? O Alisson falou que tudo é processo, a gestão do meu empreendimento, a gestão do meu projeto tem processo. Sim. Você já identificou todos? Já mapeou todos? Todos estão no seu radar? Todos estão agregando valor ou tem processos que não agregam valor? Ou, que, pior ainda, que fazem perder valor? Esses são urgentes de ser melhorados. Né? Então, por isso vem o BPM com as ferramentas, né? O BPM no mapeamento, para vocês poderem começar a conhecer os processos de vocês, entenderem, passarem a medirem, né? Para aí ver, nossa, assim, agora eu sei onde eu estou perdendo dinheiro.
Agora eu sei por que eu estou atrasando. Porque você tem o conhecimento do seu processo. Você passou a ter um olhar mais sobre processos. Alguma pergunta até o momento, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Fica à vontade aí. Deixa eu ver no chat aqui. Esse é uma sinalização para mim, só um minuto. Não. Se terá a lista de presença, Yasmin? Sim, o próprio Teams ele gera essa lista, tá? Então vamos lá. Ele registra a hora que você entrou, a hora que você saiu, né? Cadeia de valor de Porter. O que é isso? Foi uma ferramenta para gerenciar processos criada por Michael Porter em 85. Ela revela todas as atividades, os macroprocessos, que a organização faz para gerar valor aos clientes e indica os elos entre elas. Então, poxa, Alisson, mas você está trazendo uma visão mais gerencial. Sim, a gente vai do alfinete ao foguete em relação ao processo. Pode ser tanto o processo lá da obra que você está gerenciando, que você está conduzindo, as atividades que você está fazendo, como também os processos empresariais. Então, aqui eu estou começando do macro agora, para vocês verem a importância dos processos. Então, Michael Porter criou essa ferramenta que ele, de certa forma, mapeia empresas. E olha o que a gente tem aqui, processos de apoio, processos primários. Então, de novo, a palavra processo. Como eu falei, processo está em todo lugar. Se tivesse, né, um bingozinho, vamos marcar quantas vezes o Alisson falou cada palavra aí. Processos, então, ia estar disparado nesse treinamento. Mas vamos lá, vamos entender. Então, o que o Michael Porter chamou de processos primários? Logística de entrada, ou seja, os insumos para você, sei que a sua empresa vai produzir, se são produtos, serviços, mas você tem insumos. Operações, que efetivamente, né, a construção desse produto, a prestação desse serviço. Você tem a logística de saída, como esse serviço ou como esse produto será direcionado ao seu cliente externo. Marketing e vendas, as pessoas têm que conhecer o seu serviço, o seu produto, e ele tem que ser vendido. Não adianta só produzir, alguém tem que vender. E você tem serviços, né? Assistência técnica, alguma coisa assim, no pós-venda. E você tem as margens aqui, não chama de lucro, né? Ele chama de margem aqui. Esses são os processos primários. Por que ele chama de processos primários? Porque são processos que, de certa forma, o cliente externo consegue ver. Ele vê insumo chegando, vê sendo transformado, né? Vê saindo, o pessoal ligou para ele de marketing para vender, de vendas depois para fechar o negócio, enfim. Só que a empresa tem também processos de infraestrutura, gestão de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico, aquisição e compras. Então, infraestrutura, por exemplo, contabilidade, TI, gestão de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico, aquisição e compras, né? Aqui é marketing e venda, aqui é aquisição e compras. Então, muita gente fala assim, não precisa do pessoal de contabilidade, não, eles não servem para nada. Oh, meu Deus do céu. Todas as áreas são importantes. Algumas, o cliente final tem a percepção de valor nessas áreas, né? Porque ele vê a coisa acontecendo. Contabilidade para o cliente final. Se a empresa tiver ou não tiver, tanto faz. Mas sua empresa precisa de ter. TI, então, né? Não, não precisa de TI, não. Oh, não precisa. Toda hora o computador dá pau. Né? Cliente final, então, é diferente. Então, ele não vê valor em relação a isso aqui. Deixa eu dar um exemplo para vocês em relação a isso aqui. Pizzaria, né? Vamos imaginar uma pizzaria. Processos que agregam, que o cliente percebe valor, processos que não, né? Então eu tenho lá uma telefonista, um pizzaiolo e um motoboy, beleza? Eu tenho 3 funcionários, beleza? Eu preciso de cortar custo. Onde eu posso cortar custo? Todo mundo ia falar, não, corta a recepcionista, coitada. Não, você coloca um sistema lá de encomenda por telefone, por internet, e você pode cortar a recepcionista. Tá vendo então? E não tá de todo errado. Então perceba que ela agrega pouco valor, mas ela é importante. Tanto é importante que você está falando para mandar embora, mas para colocar um sistema. Ok. Então, sem essa função, não vai funcionar. Seja a pessoa, seja o sistema. A função está aqui, mas é uma função que a gente não agrega, não percebe. E o motoboy? Não, manda o motoboy embora. Vai tirar lá na pizzaria. Em vez de receber em casa, né? A pessoa tira lá. Tá bom. Agora e o pizzaiolo?
Se for contratar, não manda o pizzaiolo embora, contrata o mais barato. Aí todo mundo fala, pô, mas que porcaria de pizza, caiu a qualidade. Ou se eu trocar a atendente ou se eu trocar o motoboy, entende que, tipo assim, o motoboy, por exemplo, ele pode fazer sua pizza perder valor. Se ele, né, for correndo, sua pizza embolar toda, a pizza perdeu o valor. Mas a pizza não vai chegar mais gostosa ou mais quentinha em função do motoboy. Entendem? É? Mesma coisa a atendente. Então, ela não vai influenciar o sabor da pizza se ela foi educada ou se ela foi grossa ao te atender. Então, por isso que tem essa questão. Mas a telefonista ela é importante, ou a função, né? E o motoboy também, ou a função de entrega. Afinal de contas, chovendo, ninguém vai querer sair de casa. Mas então isso aqui, ó, processos de apoio, eles estão apoiando esses processos primários aqui, ó. Pessoal dito como mais importante, mas não é. É porque o cliente tem percepção, mas todos são importantes tal qual. Aí na sequência, então, já viu a cadeia de valor, existem novas, né, versões modernizadas da cadeia de valor, onde você tem aqui processos de gestão, chamou aqui processo primário, processo de suporte, fez uma organização diferente, tem agora o processo de gestão. Ah, Alisson, realmente, gestão sempre tem, mas onde é que está a gestão aqui? Não está explícita, mas está dentro. Você tem o gerente de logística, o gerente de operações, gerente, né, da saída, gerente de marketing, de vendas, gerente de serviço. Você tem a gestão sendo feita aqui. O gerente de infraestrutura, o gerente dos recursos humanos, gerente de desenvolvimento tecnológico, gerente de aquisição e compra. Você tem os gerentes, a gestão é feita. Ela só não estava explícita. Aí resolver trazer ela para fora. Ok, é outra forma de ver a cadeia de valor. Mas não é que vão voltar? Processo, processo, processo. Não tem como sair de processo, gente. O processo está em todo lugar. Tá, então vamos agora de Business Model Canvas, Alisson. Era uma vez, eu estou querendo criar um produto. Legal. Ok, como é que eu vou criar um produto então? Você define o segmento. Não é assim, aí eu quero vender uma caixinha aqui, né, eu quero vender geladeira para esquimó. Não, você tem que ir pelo que o seu cliente, pela dor do seu cliente, pela necessidade do seu cliente, aí você vai fazer uma proposta. Afinal de contas, os projetos também são assim. Para uma dor de transporte público, necessidade de transporte público, você pode oferecer transporte marítimo, você pode oferecer transporte por metrô, você pode oferecer transporte por BRT, né? Transporte aéreo, claro que aí vai a questão de custo, torna proibitivo, ou mesmo se você tem rio para poder, né? Transporte fluvial, aí já torna impeditivo. Mas você tem várias formas de resolver o mesmo problema. Então, é a mesma coisa, para uma dor do cliente, você tem diversas formas de resolver. Então, a primeira coisa que você define é o segmento de clientes num Business Model Canvas. Esse aqui é um exemplo do Uber, tá? Definido os segmentos de cliente que você vai atender, aí você vai fazer agora a proposta de valor. Qual dor do cliente, né, que você vai atender? Aqui, relacionamento com o cliente, como é que você faz? Aqui, os canais de distribuição. Aqui, ó, atividade-chave, processo. Processo. Aí você tem recurso-chave na ferramenta, né, parceiro-chave, estrutura de custo e receita de como você vai ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro como? Pronto. Quem criou foi o Oscar Osterwalder e falou assim: se as pessoas se sentam no restaurante, num papel, no guardanapo, né, elas criam uma empresa, então criou em Canvas. Assim, elas vão numa empresa, elas vão num restaurante, num guardanapo, estão rabiscando, colocando ideia e tal. Então isso aqui é só para sistematizar, só para colocar a ideia num papel. Aí tem gente que fala que isso aqui é um plano de negócio em uma página. Balela. Balela. Vai lá no material do Sebrae e você vai ver que é 300 páginas só de como fazer um plano de negócio. Quando eu dou aula de empreendedorismo, né, peço para os meninos criar uma empresa ou criar um produto tal, aí a apresentação, eles fazem um plano de negócio, e aí a apresentação eu sugiro para eles, faz um Business Model Canvas, porque aí você consolida tudo da empresa aqui, você resume. Então, Business Model Canvas é só para apresentar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem Project Model Canvas também, mesma coisa. O professor Finó criou. No início falava-se, isso aqui é um plano de negócio, uma página. Não é. Isso é algo que eu utilizo muito para apresentar para a equipe, para o cliente, o que é o projeto que vai ser feito, que eu vou gerenciar. Então, é uma ferramenta muito boa, mas não é um plano de projeto. Como isso aqui não é um plano de negócio. Mas vamos voltar para cá. Você tem aqui, ó,
atividade-chave. Processos. Então, processos. E vamos lá. Como é que esses processos se ligam na cadeia de valor que eu acabei de explicar? E presta muita atenção nisso aqui, que eu vou mostrar, trazendo as surpresas para vocês. Eu vou mostrar agora a cadeia de valor da Anatel. Né? Nós vamos ver alguns processos, macroprocessos, processos. Vamos lá. Vamos junto. Então, eu tenho aqui o que chama de cadeia de valor, que é isso que eu acabei de ver aqui em cima com vocês. Vamos pegar essa aqui. Cadeia de valor. Eu tenho processos de apoio, eu tenho processos primários, né? Que ele chamou aqui. Então, vamos descer. Beleza. Mas aí, o melhor nome, apesar de lá ter chamado de processos, o melhor nome para isso aqui seria macroprocesso. Então, eu tenho macroprocessos primários, macroprocessos de apoio. Está juntando as duas coisas, né? Então, aqui, ó, peguei uma dessas aqui, ó. Então, uma dessas setinhas aqui, não teve lá? Logística, operação. Tá? Peguei operação, trouxe para cá. Pof. Eu peguei compra, vai lá mais compras aqui, ó. Trouxe para cá, compras. Macroprocesso de compras. Macroprocesso de marketing. Né? Macroprocesso de vendas. Tem lá o pessoal de vendas da empresa de vocês. Esse é o macroprocesso. Como se fosse uma área da empresa? Isso, como se fosse uma área da empresa. Esse macroprocesso, essa área da empresa, é claro, gente, vai ter um monte de processos aqui, ó. Então, vamos de novo, ó. Da cadeia de valor, eu peguei um carinha aqui, ó, que é um macroprocesso. Tá? Esse macroprocesso, se eu der um zoom nele, só chegar ao microscópio, ele tem várias partes aqui. Tá, mas deixa quieto por enquanto. Ele é um macroprocesso, ele contém essas várias partes. Ok. Igual na aula de ciência agora, né? Vamos começar a cortar, vamos. Então, o que acontece? Essas várias partes que tem aqui, né, são vários processos. Então, entendi. Então, vamos lá. A cadeia de valor, área financeira, área comercial, tal, e isso. Aí, eles têm, isso a gente chama de macro, essa cadeia de valor com todas as áreas, e isso. Aí eu tenho, então, aqui dentro vários macroprocessos. E isso, cada macroprocesso é uma área, ok. Que tem lá dentro de cada macroprocesso vários processos, exatamente. Processo de recrutamento, processos de demissão, processo de aumento de salário, processo de solicitação de férias. Não, tem um monte de coisa no RH. Né? Dentro do processo, então, eu vou quebrar. Você tem o subprocesso. As partes, linha. Lá no processo de solicitação de férias, o que você tem que fazer? Então eu tenho que, né, subprocesso. Eu tenho que definir o meu período. Aí eu tenho que pegar um subprocesso. Eu tenho que pegar a aprovação do gestor, é outro subprocesso. Eu tenho que como é que é? Verificar a alocação com o cliente, outro subprocesso. E aí, em cada subprocesso, eu tenho atividade. Eu quebro um pouquinho mais na atividade. Qual atividade? Eu tenho que verificar o calendário, eu tenho que escolher a data, eu tenho que preencher esse campo, tal. E aí tem a tarefa, então. Então você vai assim, quebrando, você vai lá no nível da tarefa. Tarefa é o nível mais básico, a execução de alguma coisa. Pegar um formulário, clicar no botão de OK, preencher. Então são tarefas mesmo. São a etapa mais básica. Né? Então a gente tem POPs escrevendo como que você faz a atividade, ou seja, um conjunto de tarefas. O que você faz? Como é que seria um POP para trocar um pneu? Como é que você troca um pneu? Quais as tarefas para trocar um pneu? Vamos entender? Então, você primeiro afrouxa um pouco as porcas do pneu. Ok, tarefa. Afrouxa a porca 1, 2, 3, o parafuso 1, 2, 3, 4, ok. Afrouxa. Aí você coloca o macaco, aí você vai, outra tarefa, né? Rodar o macaco, é o carro suspender na altura que você quer. Aí próxima tarefa agora, você vai lá na roda agora e retira os parafusos. Por que você bambeou antes? Porque se você fizesse força, um carro em cima do macaco, ele ia cair, né? Então você bambeou antes, mas não tirou. Se tirasse, o carro caía no chão. Então, continuando. Então, com o carro levantado, agora você vai então desparafusar totalmente a parafuso 1, 2, 3, 4. Ok, outra tarefa, remover o pneu. Ok, outra tarefa, colocar o novo, colocar o step. Ok, aí parafusar o parafuso 1, 2, 3, 4. Não totalmente, né? Ok, você vai lá no macaco,
vai rodar o macaco para descer o carro, ok, você volta então nos 4 parafusos e vai finalizar o aperto, né? Acabou? Não. Ah, mas você não falou a tarefa de buscar o step. Ok, então vamos colocar. E agora a tarefa de guardar o step, né? Final, lavar a mão. Pronto. Várias tarefas nessa atividade de trocar o pneu. Entenderam? Então, tarefa é a coisa mais básica que tem. Mas precisa, é claro que precisa. Como é que a pessoa vai saber? Como é que quem nasce sabendo trocar um pneu? Quem nasce sabendo um processo da empresa? Ah, eu vou aprender com fulano. Beleza, mas esse fulano não está aí. Então, por isso que os processos precisam ser documentados. Não, mas que chatura, Alisson. Os procedimentos da empresa. Gente, a coisa precisa estar escrita. Tem que tirar do explícito que é a cabeça das pessoas, do tácito que é a cabeça, e está no explícito em papel. Então, tem que documentar. Então, tem gente que faz essa documentação. E agora vocês vão entender o valor, né? Vocês vão entender que a partir de uma tarefa errada, uma atividade, você vai chegando lá ao impacto na cadeia de valor. Ah, por que a gente não está vendendo? Por que a gente está vendendo menos? Por que está tendo prejuízo? Ah, meu processo, a gente viu, começou a ver no chat GPT, o meu processo de boletim de medição, será que tem uma etapa, uma tarefa específica que pode ser melhorada? Então, assim, é caçar pelo em ovo, por quê? Vamos voltar. Preço é igual a custo mais lucro. Correto? Beleza. Preço não é o que eu quero. A gente volta para cá, ó. Não é o que eu quero. Não consigo. Ah, eu quero vender um copo d'água. Não, não é o que eu quero. Né? Claro que uma garrafa d'água você vende no sinal por R$1, você vende no show por 5 e você vende no aeroporto por 10. Mas aí é o local. Não adianta eu querer lá no sinal vender a garrafa por 10. Né? Então tem todo o local, o contexto. Mas voltando, então quem define o preço é o mercado. Bacana? Então, preço é definido. A gente volta lá. Preço igual a custo mais lucro. Turma, meu concorrente abaixou o preço. Eu tenho que abaixar o preço também. Ok, senão você não vende. Beleza. Preço igual a custo mais lucro. Você acha que o acionista vai querer que reduza? É claro que reduzir o lucro é uma das formas. Mas você acha que ele já vai querer? Resolve para mim, abaixa o preço. Vai no lucro. Lógico que não. Vai no custo. Ele não vai querer que afete o bolso dele. Então a gente tem que fazer algo para reduzir o custo. Como é que a gente faz para reduzir o custo? Mexe nos processos. Olha se o seu processo não está, como a gente tinha visto anteriormente, né? Se você não está com processos que estão fazendo perder valor, ou que estão no 0 a 0, não pede ninguém, então não faz o processo, ou que está fazendo perder valor. Lembra? Pegar a tábua e colocar na lixadeira e virar serragem. Nossa, que absurdo. Sim, mas será que você não tem nenhum processo na sua empresa que está fazendo exatamente isso? Não está fazendo perder valor? Né? Se for do 0 a 0, ainda beleza. Você só gastou o tempo, desperdiçou o tempo da pessoa estar ali fazendo o processo. Mas nesse agora, o tempo da pessoa e ainda você, né, ficou pior. Vamos fazer um. Dá um exemplo disso? Dou sim. Imagina então que você tem um relatório de área de obra, beleza, e você vai fazer agora uma consolidação, você vai fazer agora uma apresentação. Então, essas informações que estavam lá, ao irem para o seu relatório, para a sua consolidação, perderam qualidade. Então, mas não foi isso que eu escrevi, não foi dessa forma, mas eu entendi assim. Então, poxa, você tava um relatório de área de obra fantástico, cheio de informação tal. Quem fez a apresentação tal, né, lascou, para não falar palavrão, né? Poxa, dá vontade de bater. Então, ou seja, em relação à informação, né, fez perder valor na informação. Né? No aditivo contratual, imagina, fez uma associação de pleito, né? E aí, ou seja, foi mal feito, então fez perder valor. Então, essa é a hierarquia de processos, tá? Você tem cadeia de valor, macroprocesso, processo, subprocesso, atividade, tarefa. E aqui a cadeia de valor, como a gente viu. ANAC, a cadeia de valor da ANAC. Mas não tem bem direito aqui. A pessoa vai mudando um pouquinho, né? Vai modernizando, mas vamos entender aqui, ó. Mais ou menos dá para a gente tentar ver atividade primária, atividade de apoio. O que seria a atividade primária da ANAC? É o que ela se propõe a ser. A ANAC é uma Agência Nacional de Aviação Civil. Então, ó, zelar pelo cumprimento dos regulamentos e normas de segurança. Então, na verdade, uma diretoria, uma parte vai cuidar disso. Aí você tem realizar atividade de fiscalização, apurar e aplicar medidas. Aí, só ler o branquinho agora, tá? Acompanhar os contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária, monitorar informações sobre o setor,
permitir a atuação no setor de aviação civil, gerir o arcabouço regulatório e promover o acesso a mercados internacionais. Então é isso que faz a ANAC, ó. Aqui detalha, né? Redução de exposição do sistema atos de transferência, não sei o quê. É isso que faz a ANAC. Essas são as atividades primárias, em vez de chamar de setor de regulação, setor de comunicação, tá? Monitorar informações sobre o setor, né? Setor de fiscalização, zelar pelo cumprimento de fiscalização. Entende que ele, em vez de colocar o nome das áreas, ele colocou o que cada área faz? E, de certa forma, ficou interessante, porque a gente está vendo o que a ANAC faz. Garantir a segurança e a excelência da aviação civil. Como? A partir desses tópicos aqui. Só que, beleza. E aí? Cadê os processos de apoio? Desenvolver a estratégia de capacidade institucional, gerir pessoas, gerenciar relações institucionais internas e externas, gerenciar informação e tecnologia, administrar orçamento, finanças e logística. Então, ou seja, o próprio nome fala aqui, ó, tá, é público, informação aqui, ó, cadeia de valor da ANAC. Vou voltar um pouquinho até trazendo experiência minha para vocês. Vou só acertar minha câmera aqui que ela vai descendo. E eu atuei na ANAC em 2000, época da pandemia, 2021. E eu atuei na ANAC em apoio ao encarregado de proteção de dados, né, o DPO, na adequação da agência à LGPD. Então, não é... Isso eu posso falar, tem coisa que eu não posso falar, mas isso eu posso, né? Então, tem vídeo meu, tem coisa lá tal. Eu não era o DPO, não era o encarregado, mas eu estava auxiliando o encarregado de proteção de dados. Então, ao começar meus trabalhos, a gente precisa de fazer o mapeamento, o inventário de dados. O que é inventário de dados? Quais dados são trocados para ver quais eram dados pessoais, quais não eram. Então, a gente precisa, então, vasculhar. Toda empresa precisa disso, identificar quais eram os dados pessoais. Ok. Como é que eu identifico quais são os dados pessoais? Então, eu preciso conhecer os processos da empresa. Vou voltar para cá. Os dados são trocados normalmente nas tarefas, né? Você tem uma tarefa, por exemplo, de recrutamento, seleção, captação de candidatos, né? Então você vai entrar em contato com o candidato, tal, ele vai te mandar o e-mail, vai te mandar o currículo, opa, dado pessoal aí. Nessa tarefa, então, de comunicação, de recebimento de currículo, dado pessoal tá ali. Nome, telefone, endereço. Não é que não pode tratar dado pessoal, você tem que ter o devido cuidado. Beleza. Então, mas como é que eu vou fazer a tarefa, essas ações, esses dados estão lá embaixo. Como é que eu vou chegar nisso? Então eu preciso vir de cima. Eu preciso vir da cadeia de valor, marco processo, atividade, tarefa. No tanto de documento que eu tive que ler. Ah, faz isso, tal, e aí é o que eu posso falar, né? Chama RBAC, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. A ANAC tem permissão para criar esses regulamentos, né? Afinal de contas, é uma agência. E aí, nesses regulamentos, então, acaba, né, tem os processos. Então, eu precisei de ler estudo, de me inteirar, mas por onde eu comecei? Na cadeia de valor. Fui na cadeia de valor, eu fui entendendo. A gente aqui, ó, a gente bate o olho. O que tem dado pessoal aqui? Vamos tentar ver aqui, ó. Zap para cumprimento do regulamento de norma de segurança, acompanhar os contratos de concessão de infraestrutura, monitorar informações sobre o setor, permitir a atuação na aviação civil, gerir arcabouço regulatório. Será que tem? Agora, claramente aqui é gerir pessoas. Opa, esses aqui são os colaboradores da ANAC. Sim, então aqui, com certeza, tem processos que envolvem dados pessoais, com toda certeza. Agora e aqui? Zelar pelo cumprimento dos regulamentos e normas de segurança. Realizar atividades de fiscalização e conscientização do setor. Eles regulam a questão de pilotos também, né? Quer ver? Certificar aqui, ó. Permitir a atuação no setor de aviação civil. Certificar pessoas físicas e jurídicas. Ah, já está claro que pessoas você já matou a charada, né? Mas manter o registro aeronáutico, né? Então, enfim. Então, analisar cada um deles, a gente vai pelo nome mais ou menos, você vê, mas, né, será que não tem nenhum dado pessoal? Então você precisa entender isso. Então esses processos de adequação de empresa LGPD, é ler a cadeia de valor, é ler os processos, é ler, né, os POPs, para poder conhecer a empresa. Aí você depois faz muitas empresas não têm mapeamento dos seus processos, então aproveita essa hora para poder, já que a gente está estudando, está vendo, vamos mapear, vamos fazer um desenho.
O que é mapeamento? No final da aula eu tenho um exemplo para vocês, vai ficar claro em relação ao mapeamento. E agora também, eu já vou entrar para vocês verem um tiquinho. Não vou detalhar, explicar tanto, mas no último exemplo eu gasto mais tempo com isso. Mas eu preciso então documentar de alguma forma. Não é que a gente viu lá, mapeamento dos processos no título dessa aula. Então tá. Eu tenho agora a cadeia de valor da Anatel. Então já está aqui, ó, eles separaram. Não foi primário, tá? Mas ó, regulação, gerir regulamentação, gerir recursos da prestação, realizar a gestão econômica da prestação, realizar fiscalização regulatória. Governança, gerir planejamento, promover integridade de governança, gerir inteligência institucional, tratar demandas decisórias, relacionamento e comunicação, gerir relações institucionais e internacionais, acolher e tratar demandas dos consumidores, gerir comunicação. Eu chamo a atenção nessa parte agora, ó. Gestão e sustentação. Gerir aquisições e contratos, gerir pessoas, gerir finanças e arrecadação, gerir infraestrutura de serviços, gerir serviços de TI, realizar suporte jurídico, realizar informação. Mas essa parte de pessoa não era o que estava na cadeia, tal. Só chamou de gerir pessoas. Cada um está dando um nome diferente, mas essa é a cadeia de valor da Anatel. E está disponível, né? Está disponível aqui, ó, nesse site que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos para o exemplo real para a gente ver, né? Deixa eu então compartilhar, já deixei aberto aqui para não perder tempo abrindo a tela para vocês. Deixa eu só compartilhar. Boa noite aí quem chegou depois. Só um minuto. Aqui, beleza. Ó, voltando aqui. Ó, gerou até imagem, hein? Ó. Levantamento de dados em campo. Aí aprovar medição, elaborar planilha de medição, registrar no sistema, emitir nota fiscal, não. Medição está correta? Não, acho que na verdade. Não, nossa senhora, aqui ó. Tá levantado o dado de campo, elaborar a planilha, registrar no sistema. Mas daqui vem para cá, aprovar a medição, uai. Tá errado, hein? Medição está correta, sim ou não? Se sim, o que eu faço? E se não, aí emite a nota fiscal? Então, a gente vê que o processo não está legal, né? Não está bem desenhado. Para quem chegou depois, a gente pediu para o chat GPT para desenhar um processo. Deu ruim, de medição, né? Deu ruim. Medição de engenharia, deu ruim. Por isso que eu falo, né? A gente não pode confiar. Vai implementar um processo desse, né? Deu sim, a medição não está correta, aí que você vai emitir a nota fiscal, se a medição não está correta, né? Então não ficou legal, não. Bom, vamos ver outros processos agora. Vamos lá. Então, Anatel. Anatel aprova nova cadeia de valor em 12 de nove de 2024. Recente. Não, totalmente diferente, olha lá. Né? Beleza, mas a cadeia de valor, nossa senhora, beleza. Mas aí, antes tinha aqui um link, eu não achei mais. Ah, veja a versão anterior. Não tem esse link aqui mais. Né? Mas se você procurar, você vai achar. E o link está aqui, ó. Cadeia de valor, versão anterior, tá vendo? É outro link, olha lá. Assuntos, notícias, tal, se você vier aqui, ó. Planejamento estratégico. Deixa eu tentar vir aqui. Planejamento estratégico. Deixa eu ver uma outra aba aqui. Não demora demais, vou deixar para lá. Bom, não, tá aqui. Planejamento estratégico. Então ele está mostrando aqui. Ver se ele fala alguma coisa da de impacto, infraestrutura, dinamismo, metas, indicadores estratégicos, execução, resultados, histórico de planejamento. Não, não achei nada de cadeia. Também estou caçando rápido aqui, né? Mas enfim, deve ter alguma coisa. Cadeia de valor, perdão. Aqui, ó. Cadeia de valor, ó. Cadeia de valor. Aí ele foi exatamente para onde eu vim aqui, ó. Não, deixa eu ver. Não. Tá aqui. Que é cadeia de valor, bonitinho. Por que a revisão? Como é a nova cadeia de valor? Legal. Aí. Histórico. Acesse a versão anterior. Então tá, o link tá aqui. Quem quiser. Alice, como é que você foi? Vamos de novo, ó. Acesso à informação, ações e programas, planejamento estratégico, cadeia de valor.
Vamos lá. Planejamento estratégico, estava aqui. Beleza? Mas planejamento estratégico, a minha empresa não divulga, tal. Empresa pública, precisa divulgar. Né? Então, 2023 e 2027. Aí, cadeia de valor. A gente clica aqui, ó. Ele vai para o segundo aqui, ó. Aí ele fala sobre a cadeia de valor dele. Ah, que a gente viu do Porter lá. Aí ele fala que criou uma nova, não sei o quê. E no final ele fala, veja a velha, cadê? Acesse a versão anterior da cadeia de valor. Vamos acessar a anterior. É isso que eu quero. Pronto. A versão anterior tá aqui, ó. Por que você quer a velha, Alisson? Vou mostrar para vocês. Aquela que eu estava mostrando. Olha que legal. Esse aqui já está até aberto, né? Mas vamos lá. Se eu clicar em gerir pessoas. Uai, Alisson, o que é isso? O que é isso? MP gerir pessoas. Macroprocesso gerir pessoas. Vamos de novo. Eu vim aqui, ó. Gerir pessoas. Macroprocesso gerir pessoas. Vocês lembram lá que eu mostrei? Eu não vou conseguir mudar rápido aqui, mas eu até coloco no chat se for, faço para vocês poderem ver. Só um minutinho. Isso, peguei agora, deixa eu colocar no chat que vocês conseguem ver. Entre a tela e o chat. Entre a tela e a imagem que eu vou passar. Vamos, chat. Então. Essa imagem vai. Acho que foi. Ó. Pronto. A imagem tá aí, tá? Vocês ficam vendo essa imagem que tá no chat, junto com a imagem. Então, a primeira coisa lá em cima era a cadeia de valor. Que a gente viu, cadeia de valor antiga da Anatel. Beleza. O que uma cadeia de valor tem? Vários macroprocessos. Olha no segundo andar aí. O que uma cadeia de valor tem? Vários macroprocessos. Todas aquelas partezinhas da cadeia de valor do Porter que a gente viu, que ele chamava de processo primário, processo de apoio, eu até falei, gente, é melhor chamar de macroprocesso e tal. Lembra? Então, se eu clicar numa dessas caixinhas aqui, ó, gerir pessoas, ó. Macroprocesso gerir pessoas. Então aqui eu entrei, eu explodi essa caixinha, ó. Eu explodi essa caixinha. Ah, estou vendo aqui Visage. Eu já ouvi falar de Visage. Sim, é uma ferramenta para modelagem de processos. Então o que a gente vai ver aqui isso é raro, tá? De ver. A ANAC, por exemplo, não tem público. Existe, mas não tem público. A Anatel tem, tá, não sei até quando, mas tá público, tá aí. Vocês viram, ó. A Watts pegou informação confidencial de forma alguma, tá aqui, ó. Cadeia de valor. Aí foi na cadeia de valor, acessa a versão anterior, ela tá aqui, clica, qualquer um pode entrar. Não sei se com essa nova mudança aqui, com essa cadeia de valor, se eles vão atualizar isso aqui, que é para clicar também e descer, não sei, mas então aproveita enquanto tem. Então, enquanto a velha está disponível, a velha permitia clicar aqui e você aprofundar naquela pirâmide que eu mostrei no chat, vendo macroprocesso, processo, subprocesso e vai descendo. Né? Então, vamos continuar. Então, eu tenho dentro do macroprocesso vários processos. Processo 1, recrutar, planejar, gestão de pessoas. Processo 2, recrutar e admitir. Eu vou pular esse 2.1, tá? Esse nível abaixo. Processo 3, treinar. Ou a gente vai ver aqui, é mais fácil também, ó. Processo 1, planejar. Processo 2, recrutar. Processo 3, treinar, desenvolver. Processo 4, avaliar, promover. Processo 5, gerir desligamento. Né? Gerir pessoas. Processo 7, gerir ações de saúde, que a gente vai ver, tá? Vou entrar nesse aqui. E processo 8. Ah, mas ele colocou o subprocesso. Ignora por enquanto, que um minutinho já a gente vai entrar no subprocesso. Mas por enquanto, vão lá. Eu tô nessa aba aqui. É por questão do bisagem, tá? Então vamos de novo. Eu estava em
cadeia de valor, peguei esse macro processo, desci nele aqui, gerir pessoas. Tem vários outros aqui, ó. Vamos ver gerir inscrição de contrato? Vamos aqui, ó. Eu não vou abrir nele não, tá? A gerir inscrição de contrato, você vai descendo a mesma coisa. Ah, Alisson, eu queria agora no realizar a fiscalização regulatória, será? Esse aí não deve ter, né, gente? Porque não, tem, olha lá, ó, tem até aí, ó. Bacana, tá até mais novo aqui e tal. Enfim, mas eu vou sair daqui e vou voltar no roteiro que eu sei que funciona. Esse gerir pessoas. Então, gerir pessoas, estamos aqui, papapá, com esse é o macro processo gerir pessoas. Expandir o macro processo gerir pessoas e pode olhar na pirâmide, o próximo andar é qual? Processo. Então, o macro processo é composto por vários processos. Processos de 1 a 8, tranquilo? Então, a gente está aqui no macro processo. Ok. Eu quero agora entrar num processo específico para ver os subprocessos dele. Alisson, mas já está aqui, finge que não está. Então, eu quero entrar no set para ver os subprocessos. Como é que eu poderia fazer isso? Né? Aí que dá um pau aqui, ó. Vou até duplicar aqui para vocês, ó. Vamos clicar no set aqui, ó. Vamos ver, ó. Não, funcionou, ó. Deu certinho, ó. Então, set. Finge que eu não tinha isso aqui, tá? Então, tô agora abrindo o processo set. Ó, que lindo. E eu percebi que o processo set, então, ó, já começou a desenhar agora, ó. Sim, né? Porque, de novo, esse aqui é o processo. Nossa, me confundi. Cadeia de valor. Vários macroprocessos, tem um macroprocesso. Gerir pessoas. Ou, gerir pessoas. Composto por vários processos, 6, 7, 8, vários processos. Abriu o processo 7. Ou, processo 7. Que é composto por vários subprocessos. Subprocesso 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Beleza? Deixa eu só lembrar qual que dá o resultado bom aqui. Pera aí. 7.2. Então tá, esse é o processo 7. Tá, vamos dar um zoom maior agora. Vamos entrar nesse 7.2 aqui. Só duplicar, acho que agora que dá pau. Vamos entrar no 7.2. Ah, deu pau. Queria que ele abrisse esse processo, ele não abriu. Vamos tentar clicar por aqui então. 7.2. Aí ele vai, tá vendo? Ixi, me confundiu de novo. Vamos de novo. Macro processo composto. Cadeia de valor composto por vários macroprocessos. Cliquei no macroprocesso gerir pessoas, expandiu o macroprocesso gerir pessoas, composto por vários processos. Vários processos. Aí eu cliquei no processo 7, gerir ações de saúde, e vi que o processo 7, gerir ações de saúde, tem vários subprocessos. Beleza, me apaixonei por um aqui, que é o subprocesso conceder auxílio de saúde. Eu vou clicar aqui agora e estou vendo o subprocesso conceder auxílio de saúde. Agora fica um pouco melhor para eu entender. Ó, comecei o processo de conceder auxílio de saúde. Eu vou analisar a demanda. Eu vou registrar informações no SARH e no CIAP. Fim de processo. É só isso? Estou concedendo auxílio de saúde. Eu analisei a demanda, eu registrei informações. Ah, mas tinha que ser diferente tal. Aí você vai conversar com quem fez, como é que é tal. O processo está aqui, tá simples. Eu sei quais foram, né? E isso aqui era o que mesmo, Alisson, que a gente tinha colocado. Eu estou no subprocesso. Abaixo de subprocesso é o que mesmo? Abaixo do subprocesso é atividade. Aqui a gente tem atividade. Ó. E se a gente clicasse aqui? Se a gente clicasse aqui? Então, um subprocesso é composto por essa atividade e por essa atividade. Vamos ver essa atividade? Analisar a demanda. Não, então peraí, Alisson, volto de novo. Vamos voltar. Cadeia de valor composta por vários macroprocessos. Peguei um macroprocesso e explodi. POF. Um macroprocesso composto por vários processos. Peguei um processo e explodi. POF. Um processo composto por vários subprocessos. Peguei um subprocesso e explodi. POF. Um subprocesso composto de várias atividades. Peguei uma atividade e explodi. POF.
Beleza? Alisson, e aí você falou que para fechar ele tinha tarefa, não tinha? Essa é a atividade, analisar a demanda, que ela deve ter várias tarefas aqui dentro. Vamos ver? O requerimento de auxílio pode ser em 3 sentidos: inclusão, exclusão, comprovação de pagamento. Assim que recebido, deve-se analisar, analisar se o documento cumpre os parâmetros da portaria. Primeira tarefa. Caso haja algum problema na documentação, o servidor avisar por e-mail, podendo o processo aguardar a complementação. Então perceba que as atividades, vimos duas aqui, elas estão de forma textual. Bacana? Atividades estas. Opa, estão me ouvindo, pessoal? Não retorno, por favor. Estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Beleza. Então vamos agora. A gente foi de cima para baixo. Vamos de baixo para cima? Então aqui eu tenho um texto que eu vi duas atividades. Né? Atividades que pertencem da tarefa analisar demanda. Tarefa essa que junto com outra tarefa aqui, né, registrar informações, compõe o subprocesso 7.2. Vamos subir. Que o 7.2 com outros subprocessos compõe o processo 7, gerir ações de saúde. Vamos subir. O processo 7, gerir ações de saúde, junto com outros processos, 8, gerir direitos beneficiários, 6, gerir cadastro, junto a todos esses processos, eu chego no macro, juntando todos esses processos, eu chego no macro processo gerir pessoas. E juntando com vários outros processos, né, gerir pessoas, gerir aquisições, vários macroprocessos, eu chego na cadeia de valor, então. Então, estou mostrando para vocês o alfinete e o foguete. Lá do nível mais estratégico da empresa ao nível mais operacional, passando, claro, no meio do caminho pelos níveis táticos. Então, percebam que eu estou gerando dinheiro, esse aqui estou entendendo que é conceder auxílio de saúde, né? Eu estou vendo que eu estou gastando muito dinheiro com auxílio de saúde, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes, o problema pode estar numa etapa aqui de uma tarefa. Caso haja algum problema de documentação, o servidor é avisado por e-mail, podendo guardar. Não sei, então teve problema, eu não avisei por e-mail, gerou um ator especulando, tá? Então, esse processo não está, essa tarefa não está legal. Por que tem que avisar por e-mail? E-mail não tem ninguém, o servidor é avisado por e-mail. Por que não avisa por WhatsApp, que é mais instantâneo, não sei o quê? Estou especulando para vocês verem. Então isso geraria. Então é um processo de investigação, né, para poder tentar aumentar a performance. Mas, Alisson, a gente está falando de modelagem de processo, então você mostrou nível para cima, você mostrou nível para baixo. Sim. O processo, então, estando no nível tático, a gente viu para cima de onde que ele vem, do estratégico, e viu lá embaixo o operacional para fazer com que esse processo seja executado. Então tem toda essa cadeia, toda essa sequência, toda essa coisa. Alisson, toda empresa tem essa modelagem, toda tem. Nem toda tem. Deveria ter. Não, mas você vai gastar demais. Imagina o HH de pessoas, então. Sim, pessoal, mas com um processo. Processo toda empresa tem, isso é fato. Não existe empresa sem processo. Tomar banho é um processo, escovar dente é um processo, dirigir é um processo. Tudo é processo nessa vida. Então você tem os processos da sua empresa. Ele pode não estar documentado, ou pode ser uma venda de uma cidade interior de Minas. É uma venda familiar, tem só o Sozé lá e tal. Ok, mas ele tem processo. Ele tem processo. Não tem não, Alisson. Então me descreve para mim como é que ele faz. Não, ele acorda cedinho, então ele vai lá ver os estoques dele, como é que estão. É um processo. Aí ele olha, em função do que tem lá, a quantidade de arroz, de feijão e tal, ele olha se ele tem que comprar ou não, né? Tá bom, mas continua. Aí se o estoque tá baixo, antigamente ele telefonava, agora, né, tem o WhatsApp, então ele vai, né, manda o WhatsApp lá pro fornecedor, ou então entra no aplicativo dele, né? Entra no aplicativo do fornecedor de arroz e fala, eu quero 3 sacos de arroz e tal, e faz o pedido, né? Já faz o pedido pelo aplicativo, já faz o pagamento. É um processo, ele está seguindo o processo definido pela empresa de arroz. Mas eu queria ligar como eu fazia 10 anos atrás. Não tem como.
Alguns processos, então, a gente, né, é meio obrigado, quando interage com o fornecedor, dependendo, então tem que seguir o processo do fornecedor. Então, não tem jeito do José ligar, ele vai agora usar o WhatsApp. Teve que, então, contratar a internet, coitado, ou pacote de dados, né? Mas beleza, então ele está fazendo a solicitação do pedido. Beleza. E aí ele sabe, outra coisa, o prazo de entrega. Então ele tem que pedir. Imaginar, ó, esse arroz aqui vai demorar 3 dias para acabar. Se ele pedir hoje e o cara atrasar, ele vai ficar sem arroz. Então, na verdade, tem que fazer, ó, 2 dias antes de entrar no crítico, eu tenho que fazer o pedido. Então ele vai sempre monitorar na roupa, 2 dias, já faz o pedido, aí vai, né? Dá tempo de chegar dele não ficar zerado. Entende então? Coitado, o seu Zé não tem nada documentado, mas ele tem os processos internos dele. Toda empresa tem processo, não tem como. É a forma. A minha empresa não tem processo. Qual que é a forma com que a sua empresa trabalha? Isso é um processo. Esse é o jeito que ela faz. Só não está documentado. E ao não estar documentado, chegou uma nova pessoa para aprender um processo, trocou a pessoa. Não, trocou a pessoa, passou a fazer tudo diferente. É porque a pessoa foi embora e levou o processo com ela. O processo só estava no tácito, não estava no explícito, a forma de fazer. Então, documentando a nova pessoa que entrou e aprendeu o processo. Ah, não, mas eu tenho uma proposta. Não, vamos fazer igual tá. E depois, devagarzinho, você, né, acabou de chegar agora que você está na janela. Então, vamos fazer como é que tá e depois você propõe melhorias. Agora, se você não tem nada documentado, quem entra vai fazer do novo jeito e aí você, né, tem a empresa impactada por um novo processo que foi implementado sem ninguém saber, né, meio que, né, na forma desesperada, louca, porque a pessoa chegou, não teve nada, e bem intencionada, tá? Ninguém vai colocar um novo processo querendo estragar a empresa. Imagina um recém-contratado que não, mas a forma como era antes era melhor que essa nova forma proposta. Então, por isso que a gente tem que conhecer os processos, a empresa tem que documentar os processos, a empresa tem que mapear os processos para trazer outras vantagens, como eu já falei. Aí você vai analisar como é que está a performance, tem algum desperdício, você vai aplicar Lean. Se você não sabe nem como é que funciona, descreve para mim o seu processo. Como é que é o processo da empresa? Não sei. Só sei que eu faço essa parte. Outra ainda, um processo, então, ele vai de uma ponta a outra. São muitas pessoas envolvidas. Às vezes você conhece um detalhezinho, né? Uma pequena parte só desse processo. Não tem mais essa dificuldade. Eu vou parar de compartilhar. Alguma pergunta, pessoal, até o momento? Alguma dúvida? Opa, quem levantou a mão aí? José, José Araújo. Pode falar, José. Quer que eu professor, volte a muito compartilhar? obrigado aí pela. O senhor me escuta bem? Escuto bem. Quer que eu volte a compartilhar a tela ou não? Não, 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 não. Eu só tenho a agradecer aí a apresentação e a forma que o senhor explicou, é, né, a forma foi bem objetiva e de uma forma simples, né? E trouxe essa parte que eu vou compartilhar, né? Sim. Na empresa onde eu estava, estou, né, na verdade, ela fez um mapeamento de processo. E ao decorrer desse trabalho, né, que nem o senhor falou muito bem, é um investimento de tempo, né, e as pessoas acabam reagindo, alguns positivamente, outros negativamente, tem todo esse trabalho aí, né, mas o legal de tudo é que após, né, todo esse trabalho nessa massa, né, você conseguiu, assim, os gestores, né, conseguir identificar os riscos e as oportunidades. Então, são coisas que, se está na cabeça né, de cada pessoa, você não consegue gerir isso de uma forma, você não consegue trazer um resultado positivo para a companhia como um todo, né? Porque está na cabeça dele e não, né, não tem como tirar. Mas assim que isso é colocado no papel, isso entra num processo, né? Ah, beleza, você faz assim, nossa, aqui você pode melhorar, ou eu posso te dar um software melhor, ou isso não precisa, você não precisa fazer isso. Pula essa fase, né? Você consegue otimizar o processo. Então, isso que me trouxe aí nessa apresentação do senhor. Parabéns, muito obrigado, tá? Oh, cara, eu que agradeço. Mas não acabou ainda, não, tem mais. Ok. Vamos lá, mas muito obrigado. Mas voltando então, vocês perceberam que não é só teoria.
A Anatel tem tudo isso aqui lá, acabei de mostrar para vocês. E acessem, né, estudem antes de acabar, que tem a nova cadeia de valor, eu não sei se eles vão. Né? Tem outra empresa pública que conhece publicamente não. Privada não faz, não faz assim, não publica, porque está potencializando outro concorrente. E a pública, não sei se falta de iniciativa tal, porque tem a lei de acesso à informação, tem tudo, então, né? Deveria ter. Mas a Anatel, eu gostei muito da governança dela, que tornou isso explícito, né? Explicitou. Então, assim, é bom para a gente poder aprender, é bom para a gente comparar, porque é ruim quando a gente não tem referência, né? Toda empresa faz, me prova, não tem como provar, porque isso nenhuma empresa compartilha. Então, o Alisson fica só na palavra. Mas quando eu tenho evidência para mostrar sobre qualquer coisa, é muito melhor. A gente vê. E se uma empresa do tamanho da Anatel fez, né? Eu não sei o tamanho da sua empresa comparada à Anatel, se maior ou menor, mas se menor for, muito mais fácil de fazer, né? Todo esse processo. E, de novo, lembra que voltando lá na LGPD, agora é uma lei, tá? Quais, retórica, não precisa responder, quais dados pessoais sua empresa está tratando? Não, uma empresa não mexe com pessoas, tal, a empresa aqui de logística, né? Só transportar para um lado para o outro, não tem pessoa nada. Uhum. No mínimo, a empresa tem os dados pessoais dos próprios funcionários. Né? Tá lá guardado, tal. Ah, mas é amparado por lei. A CLT exige que a empresa, sim, você tem que seguir por lei, mas nem por isso você pode deixar esses dados desprotegidos, tal. Mas vamos entender. Onde esses dados estão guardados, como estão guardados, como é que é o seu processo? A CLT define o que, não define o como. Você tem que guardar os dados por 50 anos, tal, de ex-funcionários. E aí, você está guardando aonde? Como é que está esse processo? Como é que está? Está documentado? Então, a LGPD foi, assim, uma oportunidade das empresas aproveitarem que já tinham que olhar para dentro de si mesmas, já documentar. Então, consultores, né, fizeram a adequação do LGPD, já vamos fazer mapeamento, vamos aproveitar. Na ANAC, onde eu fui, tinha. A Anatel, vocês estão vendo que tem também. Então, facilita o processo. Ficou só de eu entender e ver os dados que tinham, né? E tem processos documentados também. Como é que é o processo tal? Você vai lá e pega. Aí você tem da ANAC é público. Como é que pega o RBAC tal? Você pega e lê, vê o que ele faz, tal, passo a passo, né? Já falamos das cadeias de valor. Bom, e agora o grande finale da aula, né? Todo mundo pede pizza, todo mundo, né? Já um de outro já ligou, mas você já parou para pensar, né, no como é que é o processo, ou mapear esse processo para ver onde é que eu posso melhorar, como é que é? Então vamos num exemplozinho rápido aqui, ó. Então eu tenho o que ele chama de duas raias, tá? Perdão. Tem um pool e além. Tem duas piscinas, perdão, duas pools. Eu tenho o cliente da pizza e o outro o vendedor da pizza, né, o fornecedor da pizza, a pizzaria. E o cliente, consumidor e a pizzaria. São entidades separadas, uma não tem nada a ver com a outra. Aqui, né, o cliente aqui, a pizzaria. Então, isso são pools, né, isso são piscinas. E aí você tem agora as lanes, que seriam as raias, exatamente o que parece uma raia desenhada, que é a piscina dividida, né? Eu tenho 3 raias. Então lá na pizzaria eu tenho o atendente, o pizzaiolo e o motoboy. As 3 raias aqui. Beleza? Tudo dentro da mesma empresa e tal. Ok. Como começa o processo? Como se dá o início ao processo? Quando o cliente está faminto por pizza, a barriga daquela roncada, opa, estou com fome. E ele vai então aqui, né, é o processo, né? Macroprocesso ou subprocesso ou processo, Alisson? Aqui é o processo de pedir uma pizza. Pode ser que você vai clicar aqui no Select Pizza e vai ver subprocesso aqui dentro, né? Mas não, aqui está bem simples, então não tem. Não entrou em subprocesso, em tarefa, tal, foi mais sucinto. Mas vamos lá, vamos vir no nível de processo mesmo, vou entender essa forma de desenhar. Né? Aparece com fluxograma, mas tem mais coisa. Então estou faminto por pizza
Ah, a barriga roncou, então eu vou selecionar a pizza. Como que eu vou selecionar a pizza? Não sei, pode pegar o cardápio, olhar lá qual que você quer, pode consultar na internet o cardápio, ou pode entrar no aplicativo, selecionar a pizza. Aí aqui eu vou fazer o pedido, né, da pizza. Como é que eu vou fazer o pedido? Eu tenho que entrar em contato com o atendente. Então, ó, nesse momento aqui, o cliente está entrando em contato com o atendente. Como é que eu estou registrando isso? Com esse fluxo, ó. Tá, que informação que eles trocaram? O pedido da pizza, né? Ele está fazendo o pedido, então aqui é o pedido da pizza, que é uma pizza 4 queijos, tá total, não sei o quê. Então, como é que começou essa parte aqui? Com a barriga roncando, né? E como é que começou aqui? A secretária estava lá, como diz um colega meu, ocupada esperando, né? Tá dormindo, tá fazendo a unha. Tocou, o telefone tocou, chegou uma mensagem por e-mail, chegou uma mensagem por aplicativo, o que for. Chegou aqui, ó, ela recebeu a ordem. Opa, pô, recebi a ordem aqui, ó, o Alisson pediu uma pizza de 4 queijos aqui, grande e tal, beleza. Aí eu vou continuar. Então acordou aqui, então aqui começou, aqui tá rodando já, né? Eu pedi a pizza, né? Já sapequei para lá o torpedo e eu vim para cá. Então guarda esse ponto aqui, eu tô esse ponto aqui em cima. Porque ocorre em paralelo, tá vendo? Você está seguindo sua vida, atendente a dela. Então a gente estava lá, dormiu, acordou, opa, chegou aqui agora. Então aqui está mostrando que ela vai se dividir em 2 caminhos. Esse fluxo vai se dividir em 2 caminhos. A atendente, ela vai dar uma cutucada lá. Ô, pizzaiolo, faz a pizza aí de 4 queijos, tamanho grande aí. Ou seja, ele vai começar a fazer a pizza. E ela vai ficar, para esse pedido, claro, tem vários pedidos, né? Mas para esse pedido ela entrou nesse estado aqui, vamos falar assim, de dormência, né? De dormência. Tá paradinha aqui esperando receber uma mensagem. Então acabou o trabalho da atendente. Tá, vamos lá em cima eu. Depois que eu pedi a pizza, né? Mandei para ela. E paralelo, um corre para cá, o outro vai para cá. Eu também tô aqui parado, ó. Eu tô parado aqui e ela tá parada aqui. Eu tô parado esperando receber, né? A pizza mesmo, né? Beleza. Aí, pizzaiolo tá enrolando, demorou demais. Passou de 60 minutos. Aqui, eu posso sair por aqui, eu posso sair por aqui. O que acontecer primeiro? Então tava parado aqui. Aí ocorreu, passou o prazo de 60 minutos. Nossa, tô bravo demais. Eu vou ligar lá. Todo gentil, né? Perguntando pela pizza. Então eu vou mandar outra mensagem educada. Que chegou na secretária. Opa, ela acordou. Que ela vai fazer? Me acalmar, manda mensagem, não, desculpa, não sei o que, tá chovendo, economia, não sei o que, guerra na Rússia e tal. Me acalmou. Beleza. Aí ela volta para esse estado de dormência dela aqui. E o pizzaiolo tá trabalhando aqui embaixo, né? Que é em paralelo, tá vendo? O pizzaiolo tá trabalhando aqui, ela tá me acalmando. Aí, ok, mandou uma mensagem para me acalmar. Ok, eu volto aqui para esse estado de dormência. Pizzaiolo, acabou. Beleza. Tchau. Uhul. Mandou aqui pro motoboy para entregar a pizza. O motoboy furou o pneu e tem chuva, engarrafamento, não sei o que. E eu tô esperando. Aí passou de novo mais 60 minutos. E eu vou de novamente, educadamente, com mais raiva ainda, falar com ela, né? Pô, mas tem 2 horas? Não, mas veja bem, porque a nossa pizza é especial, acalmou, tal, tal, tal. Vou dar um desconto na próxima, tal. Calmou a fera aqui. Ela entrou em estado de dormência de novo. Pizzaiolo já fez a pizza, já mandou, já tá. Assim, tá para um outro pedido já, né? Mas nesse meu, acabou. Tá, aí o motoboy tá com a minha pizza lá, não sei o que, agarrado e tal. Finalmente ele consegue, né? Chega na minha casa. Então ele vai tocar a campainha e tal para me entregar a pizza, né? Então, blim, chegou a campainha lá para mim. Então, lembra que eu tava aqui ocupado esperando? Opa, saiu por esse ou por esse, né? Graças a Deus foi por esse. A pizza chegou, eu vim para cá. Opa! Então foi uma troca de mensagem aqui, né? Se você for olhar, o que foi trocado? A própria pizza, né? Ele mandou para mim pro lado de cá. Ok, peguei a pizza aqui. Tá. Agora eu vou começar então esse, né? Pode chamar de subprocesso aqui se for, de pagar a pizza. Então eu mando a mensagem para cá. Ó, dinheiro, né? Beleza? E aí ele depois que me entregou, ó, lembra, ele me entregou, ele entra num processo agora de recepção de pagamento. Tá aqui do processo. Nessa etapa, né? E eu aqui na minha etapa de pagar.
Então, eu passei dinheiro para um lado, aí depois eu recibo o outro. Claro que hoje é digital, né, gente? Se for na maquininha, tá bom, mas isso não dá mais dinheiro, não escreve, tá, não. Tá bom, então passou aqui no cartão na maquininha, depois imprimiu o recibo. Pronto. Beleza? Então tá. Pro motoboy, o que ele vai fazer? Mais nada, acabou. Então, essa parte do processo por parte da pizzaria acabou. Desligou, acabou. A pizzaria continua com outros processos, outros pedidos e tal. Para o seu pedido, essa parte do processo acabou. Você não tem mais o que fazer. Agora você ainda continua, você ainda vai comer a pizza. E aí depois, né? Quando você tiver barriguinha cheia, esse botão é como se fosse igual desliga do computador, você desliga o computador desliga tudo, o Windows, o Word que está rodando, Excel, tal, tal, tal. Então, esse aqui, qualquer raia que tivesse com alguma coisa rodando, automaticamente desliga, pof, para. Né? Então, não faz sentido mais. Esse aqui, ele só está sinalizando que acabou. Né? Desligou essa parte aqui. Imagina, sei lá, se ele ficasse assim, entregou a pizza, mas deixa eu ficar esperando aqui num loop, né, numa espera aqui, para ver se o cliente vai reclamar. Não, veio errado, veio não sei o quê. Eu fico imaginando que ele vai esperar, né? Essa espera vai acabar quando? O dia que a hora que o cliente comeu a pizza. Comeu, já não vai reclamar mais. Aí eu desligaria aqui embaixo. Mas não tem, estou especulando, tá? O processo foi mais simples aqui para vocês entenderem. Então, o que a gente traz com essa forma de representação? Primeiro, um paralelismo. Se você fizesse um fluxograma, lembra lá do código de Hammurabi? O fulano construiu a casa caiu e matou o construtor, não sei o que, é um fluxograma que você vai e vai ramificando. Aqui não, eu tenho uma coisa mais próxima da realidade, porque eu estou considerando tanto o ponto de vista meu, como cliente, quanto da atendente, quanto do pizzaiolo, quanto do motoboy. Que fazem coisas em paralelo. Em um determinado momento, eu fiquei esperando a pizza, enquanto a atendente ficou esperando eu reclamar com ela do atraso, enquanto o pizzaiolo estava fazendo a pizza. Então eu consegui representar três pessoas e o motoboy nem estava indo, chegou a hora dele ainda. Então eu consegui representar temporalmente, né, essa situação, cada um está fazendo uma coisa. Aí chegou o momento que eu falei, né, que o pizzaiolo acabou, chegou no motoboy e tal, o motoboy estava atrasado, lá está no meio do processo de entregar a pizza. Então, de novo, eu estava nesse processo, a secretária esperando e ele para entregar a pizza. Outra, mostrei também a situação em que decorreu 60 minutos, eu bravo entrei em contato com ela, ela me acalmando. Mostrei então aqui, ó, deu prazo aqui e tal, eu fui, cutuquei ela vai me acalmando. Então mostrei essa interação. Olha que legal, os dois, cada um fazendo uma coisa aqui, né? Eu reclamando e ela me acalmando. Então estou mostrando a interação. Mostrei a interação também do entregador, né? Que foi lá, ó, me entregou a pizza, chegou, a pizza tá aí. Então eu estou recebendo a pizza, ele está entregando a pizza. Mostrei a parte do pagamento. Eu então fiz o pagamento em dinheiro. Cartão, passei o cartão lá de ter a senha. Tá processando lá, na hora que acabou, ele imprime a notinha e me dá. Né? Então, olha o poder desse desenho. Algo simples, mas ao mesmo tempo ele conseguiu trazer todos os detalhes. E aí, Alisson, você tinha falado em não sei o que, como é que eu economizo custo, como é que eu economizo tempo, papapá. Beleza. Vamos começar a medir? Tá. Tem um momento então que eu pedi a pizza, até o momento então que a gente finalizou. Aqui eu finalizo o processo, né? Tanto é que desligou aqui. Então, desse tempo aqui até aqui, quanto tempo você passou? 50 minutos. Ok. Onde meu processo está levando mais tempo? Atendente, 5 minutos. Motoboy, 15 minutos. Já deu 20, né? Eu falei 50. Então, pizzaiolo, 30 minutos. Pô, mas fazendo a pizza? Não, tem que assar, tal, não sei o quê. Vamos agilizar o processo? Vamos. Né? Se a minha meta é agilizar o processo, onde é que eu posso agilizar? Motoboy, consegue mais rápido? Não, tem jeito não. Trança aqui, chefe, não sei o quê. Ixi, dá não. Secretária, atendente, você pode fazer um pedido online. Para a gente aqui vai ser mais rápido que quem vai perder tempo é o cliente lá fazendo. Para a gente, na hora que chegou o pedido, é que passa a contar. Então, ok, você pode fazer um sistema aqui que você vai retirar 5 minutos. Mas 5 minutos de cada pizza, né? Então, a minha pizza agora é 45 minutos.
mas queria tirar mais tempo. E o que eu posso fazer? Só sobrou o motoboy e o pizzaiolo. Como é que funciona agora? Ok, então aqui ele está fazendo a pizza. Vamos descer no subprocesso aqui. Dentro do subprocesso, vamos ver, né, o que tem lá de baixo. Vamos ver. Olha, ele tem atividade de abrir a massa, atividade de pôr, atividade de colocar no forno. Opa, colocar no forno. Será que eu consigo agilizar? Olha, as pizzas ficam que tem uma fila no forno, porque o forno cabe uma pizza só, então ela tem que esperar. Opa, entendi. Vamos fazer um forno então com capacidade de 5 pizzas. Eu acho 5 pizzas em paralelo ao mesmo tempo. Ok. Então uma pizza não precisa esperar a outra. Mas por que eu estou gastando um forno com 5? Por que eu não vou gastar com 7? Não gasta com 1.000, então, tem dinheiro para gastar, não. Vamos ver qual que é a capacidade, quantos pedidos eu estou recebendo, né? Como é que é tal. Aí mesmo assim, dependendo se eu for por 1.000 pizza, eu preciso contratar outro pizzaiolo. Tá vendo que você está analisando a capacidade do seu processo, já entrando em outra coisa além da modelagem, em Lean, né? Detalhando mais. Não, então vamos fazer só um pizzaiolo, coloca 5 aqui, que a gente já, ok, então colocou 5, você diminuiu era 30 minutos que a gente falou, né? De 30 minutos, você diminuiu aqui para 10 minutos. O quê? Uai. Você diminuiu para 10. Então, mas e o preparo do pizzaiolo? Não tem jeito de deixar as pizzas abertas, as massas aqui e tal? Ou alguma coisa tipo espoleto, deixa, né? Aí você diminui mais o tempo ainda. Então, você começa a analisar os tempos, começa a analisar cada um. Vamos ver custo agora. Desses três aqui, onde é que tem maior custo? Você acha que é na atendente, no motoboy ou no pizzaiolo? A gente, claro que, né, por uma questão de senso comum, a gente sabe que dos três o pizzaiolo é o profissional que é mais remunerado. Mas por quê? Volta aquilo que eu falei. Onde agrega mais valor ao produto? É no pizzaiolo. Até outra coisa, então, de novo, para a gente é senso comum, a gente conhece. Mas será que você sabe em qual etapa do seu processo agrega mais valor? Então é por quem ganha mais, deixa eu procurar. Não necessariamente, às vezes, né? É o estagiário que está fazendo, deixa ele ficar sabendo disso, né? Eu pedi aumento. Mas vamos lá, onde é que está o maior valor agregado? Quem agrega mais valor? O pizzaiolo. Eu quero substituir todo mundo aqui porque eu quero redução de custo. Eu posso tirar uma motoboy? Pode, pede os outros para entregar. A gente falou no começo. Eu posso colocar sistema? Pode. Vai entrar o pedido aqui. Reclamação? Não, manda reclamação, coloca uma IA aqui que já responde, né? Com a mensagem aí, ok. Mas o pizzaiolo dá para tirar? Ainda não dá. Só se vamos colocar robô. Eu já vi pizzaria que fez assim, tal, outros 500 aí. Mas o maior valor agregado no processo é por essa etapa aqui, ó. Então, entende? Onde é que são os pontos críticos do processo? Esse aqui, ó. Tratar com o cliente, ó. Aqui, quando ele receber a pizza, ele vai estar feliz, ó, demais da conta, ó. Né? Esse aqui que é um ponto crítico, ó. O cara não ligou aqui para agradecer, ele ligou para xingar. Outro ponto, você já entregou a pizza, né? A pizza tá lá na mão. Desculpa, cara, não passou o cartão. E aí, a pizza já tá lá na mão. Aí eu até falou assim, pegou a pizza, ó, beleza, então deixa eu só colocar a pizza lá dentro. Beleza, colocou a pizza lá dentro, a família tá comendo. Ele vem cá passar o cartão. Pode até não ser má fé, tá? Cartão não passou, e aí? O que o motoboy vai fazer? Né? Não concluiu. Né? Pra parte de cima, sim, tá tranquilo, tá comendo já tal, mas e pra parte de baixo? Então vamos inverter. A melhoria de processo. Então vamos inverter? Primeiro paga e depois te dou a pizza? Aí, tá vendo? Olha a melhoria de processo, porque tá dando muito prejuízo, que não sei o que, a turma não tá pagando tal. Então, mudança no processo. É só inverter a ordem. Olha como é que é uma mudança simples, que foi fácil da gente entender pela visualização. Por quê? O ser humano ele é muito visual. De todos o ser humano foi evoluindo ao longo do tempo e a natureza, né, nos fez perceber, evoluímos por isso, que a gente podia. Tubarão, por exemplo. Tubarão tem sensor de campo magnético, a gente não tem. Né? Pombo tem também orientação, ele voa. A gente não passa. Por que passa sempre voa? Isso é para o sul, para o norte, né? Acho que é para o sul. Por que passa sempre voa para o sul? Quem que fala para ele? Né? Tem GPS acoplado? A gente não tem. Então por quê? Porque na nossa evolução foi perdendo sentido ter outros sensores. Então a gente tem, né, a audição,
o olfato, né, o paladar, o tato e a visão. São nossos 5 sentidos. Então, são 5 sensores que a gente tem. Desses sensores, qual que é o que nos traz mais informação? Obviamente a visão. Faz ao contrário, observa, faz um comparativo de quem perdeu, por exemplo, a audição, ou perdeu o olfato, ou perdeu o paladar, perdeu até, né, enfim, qual que é o que traz mais prejuízo para a pessoa? Inegavelmente a visão. A pessoa tem muito mais prejuízo, ela não consegue, né, até se acostumar. Imagina uma pessoa que tem a visão e perde a visão, até se acostumar, como é que eu faço? Vou tateando e tal, não tem a noção do espaço. Claro que ao longo do tempo ela vai, né, desenvolvendo, faz um mapa mental e tal, mas entende que esse primeiro transtorno é proporcional ao quão maravilhoso é a visão para a gente, o quão informação traz. Então, quando a gente desenha aqui, fica fácil de eu mostrar para vocês. É só trocar a caixinha de lugar. Com segundos vocês entenderam. Imagina se eu fosse descrever não, oralmente. Não, vamos fazer o seguinte: no processo aqui, sabe a etapa onde entrega a pizza e depois o atendente recebe o pagamento? Vamos inverter. Primeiro ele recebe o pagamento, depois entrega a pizza. Mas qual a diferença tal? É difícil demais a gente contar narrando. Visualmente fica fácil estar com a caixinha com a outra, mas um dos objetivos aí, né, em relação ao mapeamento do processo, trazer essa facilidade de visualização para a gente. Turma, e com isso eu concluo. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma informação complementar que vocês tenham a trazer? Fiquem à vontade. A aula é nossa. José, Darda, Rejane, Túlio e Yasmin? Sem dúvidas? Sem dúvidas, professor, só parabenizar. Acho que ficou bem claro, bem objetivo aí a explanação do senhor. E de uma forma simples, né? Você falando da pizza, né? E a gente conseguiu ver subprocessos, né? Subatividades ali no, na pessoa produzindo a pizza. Então você já começa a imaginar Sim. né? Um outro processo ali, né? O cara pode colocar, né? Já preparar os anteparos ali antes, né? Sei lá, N coisas, né? Mas é legal essa visão que o senhor trouxe. E também as mudanças a necessidade de talvez mudar o processo. O cara primeiro recebe e depois ele entrega a pizza, né? Quer dizer, Sim. você mudou um processo, isso aí é legal, que ocorre muito dentro do meu trabalho aqui, né, no âmbito de engenharia, porque tem coisas que a gente faz com ansiedade e tal, para findar, né, para entregar para o cliente lá e receber, tal, mas uma coisa, um passo ali que você, né, você faz de forma antecipada, te protege, né, te dá mais vantagem aí para ter a garantia que o produto está com qualidade, aquele negócio todo, e aí receber o dinheiro, que é o objetivo final, né, aquele negócio todo. Então, parabéns. Muito Obrigado aí pela obrigado, apresentação. obrigado. E aí, pessoal, convido vocês para a continuação desse curso que deve ser lançado pela Saleto, onde, por exemplo, eu mostrei aqui o que são esses símbolos, né? Por alto, mas tem outros símbolos, tem outras formas, então se for uma rápida demonstração. E aí tem um curso, como a gente faz esse desenho, né? Tem toda a técnica em relação a isso, mais outros detalhes, enfim. Então, minha sugestão é vocês ficarem acompanhando aí junto às divulgações da Saleto para quando lançarem um curso, caso tenham gostado dessa apresentação de hoje, caso tenham interesse pelo tema e desejem fazer o curso, para mim será um prazer tê-los novamente como alunos. Bacana? Então, uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado aí por essas 2 horas do tempo de vocês, da vida de vocês, que espero tenham sido bastante proveitosas. Sabem que da minha forma, né, fiz das tripas coração para tentar, nesse pouquinho tempo, trazer o máximo de informação possível, de uma forma mais ilustrada, de uma forma mais amigável. Espero tenha atendido o objetivo. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Bom descanso. Boa noite, professor. Até a próxima. Valeu.